Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto. Hoje, começando aqui para, na verdade, continuar uma dinâmica que a gente fez no último Casual Crypto, que é a dinâmica da tier list. A tier list, o que isso significa? A gente vai pegar alguns projetos que vocês citaram pra gente, como que queriam que a gente analisasse, e a gente decidiu separar eles em 4 tipos de categoria. As categorias, acho que vocês estão vendo aí na tela, seria, primeiro, investiria muito. A segunda, uma aposta, ou seja, aquelas lá que a gente até colocaria um pouco de grana, mas realmente pode ser uma aposta, talvez no futuro, se mudar alguma coisa. E quem sabe um dia já é uma esticada um pouco maior. E o lixo aqui é uma brincadeira, o pessoal fica bravo, que a gente bota lixo e tudo mais. Sacanagem. Mas, pessoal, sexta-feira à noite, estamos aqui tomando uma de boa, querendo trocar uma ideia simples aqui. Então a gente deu essa brincada, colocou como lixo aquelas coisas que a gente não investiria, tá? A princípio não investiria, teria que ser uma esticada muito grande para chegar num patamar onde a gente consideraria pensar em investir em alguma coisa. Então, a gente na semana passada analisou essas criptos que vocês estão vendo aí e essa semana, como o pessoal curtiu na semana passada esse modelo, a gente decidiu continuar, porque acabou que as discussões ficaram um pouco extensas, e a gente só falou de 6 ativos dos 20 que a gente queria falar aqui. Então a gente está trazendo o segundo episódio, substituímos o Carlos pelo Igor, porque o Carlos estava fazendo ali a maior pesquisa que eu já vi sobre Bitcoin. Especificamente, como vocês sabem, semana que vem a gente vai fazer a semana do Bitcoin. Então a gente está basicamente fazendo um estudo se existe uma sustentabilidade econômica do Bitcoin a longo prazo. Tá? Esse é o estudo que a gente está fazendo, ele já está com quase 120 páginas agora, e a gente vai apresentar para vocês na terça, quarta e quinta da semana que vem, às 10 horas da manhã, em 3 aulas diferentes. Então já se inscrevam aí no canal, deixem o like aí, e eu espero que vocês estejam com a gente. Para começar, o primeiro token que a gente tinha aqui para analisar agora é a Optimism, porque a gente fez algumas perguntas pro pessoal e tal, o pessoal queria que a gente começasse com Optimism. Mas como a gente fez essa substituição, o Igão já falou, cara, deixa eu perguntar um negócio, assim, antes da gente começar, eu posso mudar o que rolou antes? Então eu vou deixar você ter um minutinho no comecinho já. Deixar, eu queria deixar suspense pro final. Beleza. O que vocês acham? Deixa eu só falar que eu discordo. Tá, beleza. Beleza. Cara, eu discordo do primeiro, Volta ali, por favor. Eu discordo de Chainlink como investiria muito. E eu quero dizer, inclusive, que durante a live, quando vocês estavam comentando, eu comentei lá no chat. Eu botei investiria muito e mandei uma interrogação no chat. Vocês não viram na live. É importante lembrar que você está fazendo uma análise de Chainlink. Revisitando a análise de Chainlink, Então, mandem aí as razões porque vocês acham que o Igão está discordando de Chainlink. Mas eu mudaria de Chainlink, eu não deixaria Chainlink, não investiria muito, mas eu acho que a gente deveria deixar ele pro final. Vamos discutir isso. Mas vamos começar então por... Lixo, Não, calma aí, cara. Vamos começar aqui com Optimism, então. Vou pedir só para vocês aí, pessoal, e já ir deixando o like e falarem pra gente se o áudio tá bom, porque hoje vocês estão vendo, a gente tá gravando com lapela, para testar aqui, conseguir ficar um pouquinho mais solto, não precisar das mesas com os microfones. Então dê um feedback aí se tá bom o som para vocês. Mas começando então com Optimism aqui, a gente tem que classificar Optimism em investiria muito, ou seja, teria uma posição grande do portfólio, com uma aposta que até daria para investir, justificar uma posição, quem sabe um dia teria que mudar algumas coisas, ou Optimism é um lixo. O que vocês acham? Vai, Caião, você já tá... Tá. Não, eu acho... Cara, tecnicamente, assim, tecnologicamente, eu acho que o projeto é bem interessante, Eu acho que o que pega um pouco é quando você vai falar de investir, você não está necessariamente investindo na tecnologia, você está investindo no token de governança. Eu acho que é isso que pega um pouco, Tem um projeto que, pelo menos eu sinto, assim, tem uma pegada um pouco mais experimental, um pouco mais, assim, talvez mais criptonativo, um pouco mais idealista na governança, mas tem uma tecnologia interessante, Tem uma atualização que está para chegar agora, que é a Bedrock. Eu acho muito interessante que ele fica meio cabeça a cabeça com a Arbitrum, Então, eu acho que está dividindo muita gente, nesse momento. A Arbitrum, na verdade, é um fork, da Optimism. Então, a tecnologia da Optimism tem esse mérito, de fato, E o pessoal da Arbitrum bifurcou o código, Eu não sei, talvez eu tenderia, no máximo, a uma aposta, assim, mas seria uma aposta pequena, porque talvez você consiga surfar numa onda especulativa, sabe? Porque pelo mérito técnico. Mas eu entendo, A tecnologia é boa, ela deve ter cliente, Acho que a gente tem Coinbase tá aí, caso de uso, como a Coinbase.
E também, por outro lado, a gente já colocou um token de governança como aposta no caso da Uniswap, né? Que é algo que pode ter uma mudança. Vocês consideram que Optimus está parecido com isso? Eu consideraria Optimus acima de Uniswap nesse caso. Se eu Acima? tivesse que comparar especificamente com o Uniswap. Porque além de ser um token de governança... Considerando tudo? Tudo. O Legal. Tokenomics, eu acho que ele talvez ficaria um pouco ali acima, né? Por causa das possibilidades que você tem com o token É uma AP. rede, né? É uma rede, então token de por ser infraestrutura você tem ali mais opções do que fazer com o token. Mas, cara, como modelo de negócios, como time, como, cara, produto, tá acima de Uniswap. Tanto que, assim, se a gente tiver que analisar quem a gente tem no ranking, talvez eu até colocaria ele Optimus e investiria muito. Porque é uma infraestrutura... Não, porra, mas investiria muito, tipo assim, cara, sei lá, Não, acima não, de 10%, não, 7%, tudo sei bem, lá. mas é porque a gente está considerando montar a carteira ali com os cases do ranking, né? Não necessariamente montar uma carteira, né? É só classificar eles, né? Tá, Tudo não, bem, então, nossa carteira vai ter Bitcoin e Ethereum que eu não quis colocar aqui. Então a aposta é justo, mas eu acho que é uma aposta bem mais inclinada para investiria muito. A gente pode deixar a Optimus aqui, tipo, à frente, assim, né, de Uniswap, exato. né? Tipo, eu acho que pelos o primeiro das apostas, né? Exato. Acho que pelo mérito de ser uma infraestrutura, o mérito de ser uma infraestrutura num momento de mercado que segundas camadas estão com a narrativa muito forte, por ter uma equipe muito forte, por estar muito aliado com o Ethereum. O ponto que o Caião falou da tecnologia, cara, teve uma prova, né, do produto com o Coinbase bem robusta. Então acho que, cara, hoje dos cases, principalmente de segunda camada, é um dos que está mais bem posicionado, né? Eu queria que o pessoal falasse aí o que vocês acham, né? Onde vocês colocariam o token OP aí nessa nossa classificação, porque a gente já vai fazer a nossa votação para ver se ele realmente fica na aposta. Porque eu queria perguntar justamente desse caso da Coinbase, né, Bills? Se você puder explicar para o pessoal o que rolou e o quanto isso impacta realmente para quem tem o token OP. Imagina que eu comprei o OP, daí veio a notícia da Base. Isso significa alguma coisa para mim? Cara, legal. Vamos dar um passo atrás e tentar entender o caso de uso da Optimus como tecnologia, como empresa, tá? A Optimus, ela se propõe a ser uma segunda camada da rede da Ethereum. Então, basicamente, a Ethereum, ela migrou de uma blockchain onde você tinha todas as transações, toda a atividade econômica da rede da Ethereum transacionando ali dentro. Então, se eu quisesse fazer uma transação, interagir com o smart contract, eu acabaria fazendo isso na rede da Ethereum. Ela falou, olha, eu vou migrar, eu vou ser agora uma camada de o que eles chamam de settlement layer, que basicamente é uma camada que ela só provém segurança para um ecossistema e, de fato, as transações elas serão executadas numa camada acima. Elas serão executadas em outras blockchains. As blockchains vão executar essa transação e ela vai mandar o resultado dessa transação para Ethereum e o trabalho da Ethereum vai ser só segurar que ninguém vai roubar ou fraudar o resultado dessa transação. Então, basicamente, a Ethereum ela virou uma camada de armazenamento ali, por assim dizer, e consenso que provém a segurança para todo um ecossistema gerar em torno dela, tá? E a Optimus, ela acaba sendo uma dessas segundas camadas, uma dessas blockchains que roda paralelamente com a rede da Ethereum, que busca ser extremamente barata, extremamente rápida e que leva toda a atividade de rede para essa segunda camada e acaba colocando, vou dizer assim, só o resultado final das transações dentro da Ethereum como se fosse um checkpoint ali, como se ela estivesse pagando pela segurança da Ethereum, tá? Dentro desse mercado de Layer 2, a gente teve o desenvolvimento de diversas soluções, hoje a gente tem dezenas de empresas desenvolvendo Layer 2, desenvolvendo blockchains paralelas à Ethereum. A Optimus ela foi uma das primeiras, junto com a Arbitrum, tá? E como o Caião pontou muito bem, a Arbitrum foi um próprio fork, ali, uma própria cópia da tecnologia da Optimus, tá? E ao longo do tempo, eles foram desenvolvendo a tecnologia deles, eles foram crescendo, eles têm uma tecnologia que, no que a gente considera, não é a ideal, né? Não é a melhor tecnologia possível para você construir uma blockchain alternativa à blockchain da Ethereum. Eles foram evoluindo isso e agora eles estão querendo fazer um processo que chama modularização da Optimus. O que significa esse processo de modularização? A gente tem a Ethereum, que é a primeira camada, a gente tem as blockchains paralelas à Ethereum, que jogam as transações lá dentro, que são as segundas camadas. A Optimus está querendo migrar para uma tecnologia em que ela cria uma terceira camada, que basicamente são blockchains que rodam paralelamente à Optimus, que jogam as transações dela na Optimus e a Optimus joga na Ethereum. Então, basicamente, você está fazendo uma árvore aqui, né? Pensa numa árvore genealógica, que você tem uma pessoa aqui, essa pessoa ela tem 2 filhos, esses filhos têm vários netos. A Layer 3 aqui, né?
As terceiras blockchains são os netos. Aham. Os filhos são a Optimus e o pai ali, o ancião da família, o patriarca ou a matriarca da família é Ethereum. É tipo um rio, né? Você tem um riozão, daí você tem os afluentes e os afluentes dos afluentes, né? Perfeito. Então o afluente é a Optimus e a Optimus está querendo criar vários afluentes do afluentes, que são blockchains paralelas à Optimus, que utilizam a tecnologia da Optimus para ficar mais escalável, mais rápido, mais barato ainda. Entendeu? E em termos de tecnologia, a gente gosta bastante dessa proposta de valor. Tanto é que a Coinbase, uma das maiores corretoras de cripto, adotou essa tecnologia para construir um afluente da Optimus, né? Para ser um netinho ali do filho Optimus. Entendeu? Para criar uma blockchain em cima da tecnologia da Optimus. Então, para isso, pra gente, isso é uma validação muito boa de que a tecnologia realmente faz sentido. Então, no caso da Coinbase, ela vai reportar a blockchain da Optimus e a Optimus para Ethereum. Cara, basicamente a Coinbase chegou para a Optimus e falou assim, olha, quero ter uma blockchain minha, só que eu não tenho uma puta ideia de como desenvolver uma blockchain. Você sabe desenvolver uma blockchain, né? A Optimus falou, eu sei desenvolver uma blockchain. Ele falou, beleza, só que a minha blockchain eu quero que ela tenha segurança da Ethereum. Que se alguém for hackear minha blockchain, primeiro eu tenho que hackear a Ethereum. A Ethereum é muito segura. Ela falou, beleza, então eu vou te fornecer toda a infraestrutura para você construir uma blockchain do jeitinho que você quer. Eu construo para você do jeitinho que você quer, bem on demand, e coloco você na Ethereum ali, conectada com a Ethereum. A Coinbase falou, porra, irado, faz. E basicamente foi isso que aconteceu. É basicamente uma blockchain da Coinbase, construída pela Optimus, assegurada pela Ethereum. Claro? Esse é só um dos casos de uso. Hoje a Optimus ela tem uma atividade de rede muito legal ali dentro. Só que você tem um problema de tokenomics, que é basicamente a Optimus ela tem toda essa blockchain com muita atividade, muitos usuários transacionando e várias blockchains em cima com muitos usuários transacionando, só que a moeda de troca ali dentro é o Ether. Então basicamente quando tu vai pagar uma transação ali, você paga em Ether. Para que raios que o token Optimus serve? Hoje não serve para nada. Hoje basicamente serve para você dizer que você tem. Na verdade, foi um mecanismo de financiamento, né, da Optimus falar, olha, eu tenho um token. Aí as pessoas que não estudam muito bem sobre o token da Optimus vão lá e compram o token da Optimus. Basicamente, esse cara se financia desse jeito, né? É uma forma que vários projetos de cripto acabam se financiando. Só que o que eles querem fazer futuramente? Que boa parte da receita dessas blockchains que estão conectadas com eles se converta em token OP e vá para a tesouraria da Optimus. E para que os validadores que garantem a segurança dessas blockchains, eles têm que fazer staking no token OP também. Então é um token que está caminhando para ter um caso de uso interessante, entendeu? Então a gente está alinhado com uma Acho que é por isso que você falou que é até melhor do que o da Melhor do que o da Uniswap, né? Uniswap. Exatamente, porque no final do dia você tem todas as vantagens de ser uma infraestrutura, com o seu token podendo ter mais utilidade, assim, mais casos de uso, do que só um token de governança. Perfeito, perfeito. Você tem uma empresa que está num mercado muito bom, que é o mercado de Layer 2 Ethereum, que tem muita demanda, que tem um produto que a gente considera bom e que tem um problema de tokenomics, mas que tende a ser um pouquinho resolvido, tende a ser um pouquinho melhor do que é hoje. Então, por todos esses pode ser que sim, pode ser que não, e por estar principalmente num processo de maturação, a tecnologia da Optimus ela está se maturando. Ela está na curva crescente de adoção de usuários. Os usuários estão começando a adotar o produto da Optimus agora. Então, pelo estágio da rede, pelo processo de maturação que ela tem, pela concorrência que ela tem, pelo problema de tokenomics, para mim hoje é aposta, tá? Legal. E eu ainda colocaria de aposta para não investiria, porque eu acho que esse problema de tokenomics ele é maior do que a gente pensa, né? E é mais difícil de resolver Você também. colocaria abaixo de um Uniswap da vida? Colocaria, cara, porque política monetária, esses caras eles têm menos de 20% dos tokens deles em circulação, então ainda tem uma inflação absurda pela frente. Isso normalmente é detrator de valor, né? Saquei. Então, bom, vamos fazer aí, votem aí aonde vocês acham que o token OP deve ficar. Acho que aqui todo mundo ficou, né, unanimidade na aposta. Apostinha, Show. apostinha. Beleza, e agora vamos falar da concorrente da Optimus, praticamente a irmã ali, né, falando de Arbitrum, mas antes, né, queria falar que, assim, a gente faz essa brincadeira, fazendo essas análises e tudo mais, mas tudo isso, né, ele tem muita base do que a gente já estudou. Então, se vocês quiserem ter acesso a todas as análises que a gente faz, todos os cursos para você aprender a fazer essas análises, montar a sua carteira e saber exatamente no que a gente investe, tem a Mercurius Pro, né? A Mercurius Pro agora está em obras, né? A gente está mudando muita coisa ali dentro, mas a gente vai abrir novas vagas lá em abril. A gente deve abrir 1000 vagas ali no meio de abril, no dia 14 de abril. Então, se vocês quiserem participar e estar com a gente, aprendendo com a gente, com lives exclusivas, todos os relatórios, todos os cursos, é só clicar no segundo link ali da descrição. Inclusive, beleza? análise de Optimus semana que vem e de Arbitrum na outra semana, hein? Exatamente. Então, ó, o pessoal da Mercurius Pro pode cobrar a gente que a gente vai ter que a gente vai ter os profiles saindo ali para vocês, que foi uma das melhorias aí que a gente prometeu para
para vocês, né? Inclusive, Cláudio Galvão, daqui a pouco vou ter que te pagar até um afiliado, né? De tanta boa noite, mercurianos, quer parar de sofrer com as quedas no mercado de cripto, assine o Mercúrios Pro, aprenda a fazer arroz e feijão, tamo junto, meu amigo. Vamos abrir a nossa cerveja e tomar uma aqui nessa sexta-feira. Pessoal, eu vou puxar com uma dúvida aqui, que eu achei bem interessante, na verdade, que o Flávio Leal falou o seguinte: em uma corrida de Layer 2, né, das segundas camadas, a Optimus está correndo enquanto muitos outros competidores nem sequer saíram da largada. E eu acho que isso é realmente verdade, né? A gente viu várias coisas que a Optimus está fazendo. E eu queria perguntar se uma das que está correndo junto com a Optimus ou lá está parada é a Arbitrum, que é a nossa próxima moeda aqui, que a gente tem que julgar como investiria muito, aposta, quem sabe um dia ou lixo. O que vocês acham? A Arbitrum... Muito bom. A Arbitrum, ela tá correndo de um jeito diferente que a Optimus. Ela tá correndo de um jeito diferente. Se eu não me engano, a Arbitrum ela foi lançada um pouco antes, né, do que a Optimus. Eu tô enganado agora. A Arbitrum foi lançada antes. Foi lançada antes. Só que não tem o token, né? Exato. Então, tipo assim, a Arbitrum foi um projeto que ele foi lançado antes. 3, 4 meses antes, só pra ficar mais preciso. Exato. E assim, quando um projeto ele é lançado antes, se eu não me engano, ele foi lançado ali no final de 2021, né? Meio de 2021. Foi um momento que, assim, a gente tinha uma entrada de usuários muito, muito grande em cripto. E mesmo ela tendo sido lançada ali em 2021, eu particularmente julgo que ela não conseguiu construir um efeito rede que seja assim, mas tão diferente do que a Optimus construiu. Só que tem um outro ponto. A Optimus, ela fez um airdrop de tokens para ela conseguir atrair usuários. Então, ao longo, principalmente do final do ano passado e desse ano, basicamente tiveram algumas levas de incentivos financeiros ali para poder atrair usuários. E a Arbitrum, ela está bem que segurando esse trunfo dela, porque ela pode fazer esse grande incentivo financeiro com o lançamento do token. Uhum. Só que quando a gente vai analisar alguns projetos dentro da Arbitrum, entender um pouco mais ou menos a movimentação do usuário, o que o usuário está buscando fazer na Arbitrum e na Optimus, alguns indicadores começam a mostrar que, cara, que a Optimus mostra uma base de usuários um pouco mais fiel, enquanto a Arbitrum é complicado ainda julgar quantos usuários ali são usuários mercenários, porque basicamente os números da Arbitrum, eles não diminuem, eles basicamente só aumentam, porque os usuários eles estão nessa especulação do token. E tem um outro ponto também da Arbitrum que me preocupa um pouco, que é a questão da dependência da GMX, né? Que é um negócio que a gente está começando a notar um pouco mais agora. Então a GMX é uma aplicação dentro da Arbitrum, se der tempo a gente vai inclusive comentar dela hoje. Ela é uma aplicação dentro da Arbitrum com um caso de uso muito específico, um projeto muito específico e que tem atraído muitos usuários para interagirem só com esse projeto. Então me preocupa um pouco também, a Arbitrum está dependendo muito de uma única aplicação, diferente da Optimus que parece ter uma diversidade maior nas aplicações e na atividade do usuário, né? Os usuários parecem que interagem com mais aplicações dentro da Optimus. E aí, para finalizar, a distinção é Arbitrum e Optimus. Se eu tivesse que colocar, já respondendo, eu colocaria a Arbitrum em aposta também. Uhum. Só que eu, particularmente, hoje eu colocaria a Optimus numa aposta atrás de o Arbitrum, numa aposta atrás de Optimus. Não era uma visão que eu tinha no ano passado, por exemplo. Porque eu acho que esse desenvolvimento tecnológico que a Optimus vem mostrado nos últimos meses me parece muito à frente da Arbitrum. Tipo, a gente parou para estudar as duas tecnologias. Eu lembro que a Arbitrum a gente tinha um ponto muito relevante em questão de time, né? Exato. Tipo assim, o time, ele se portava como um time que entendia e tinha mais estratégia de business mesmo, né? Enquanto a Optimus tinha uma estratégia, e ainda tem, muito filosófica. Entendi. A Arbitrum que tem o Proto? Não, é a Optimus que tem o Proto. Tá. Só que aí as coisas, em questão de time, a coisa vai virando meio que uma bola de neve para a Optimus, né? Porque ela tem um time extremamente qualificado do ponto de vista técnico. Tipo assim, os caras não são tão, talvez, estrategistas quanto o pessoal da Arbitrum. Mas pelo que eu tenho notado nas últimas semanas, parece que o time da Optimus ele é tão técnico, que parece que a tecnologia ela consegue meio que suprir, equilibrar um pouco o jogo, né? À toa que, cara, o caso da Coinbase, independente se teve um cara ali no time da Optimus mexendo os pauzinhos para a Coinbase entrar, o ponto é a tecnologia era tão boa que chamou a atenção da Coinbase. Sim. Então eu acho que assim, na balança, a Arbitrum ainda é um projeto interessante e o fato de ser um Optimus Rollup é muito, muito, muito interessante. Mas assim, se eu tivesse que botar nessa aposta, hoje eu colocaria a Arbitrum como uma aposta, diria, menor que a Optimus. Até mesmo porque a gente não conhece o tokenomics da Arbitrum. Então é um ponto de incerteza também, né? Isso é foda. Pela incerteza de tokenomics faz sentido. Mas a incerteza a da Optimus já não é o pior? É porque a Arbitrum não tem, né? Então, mas aí não vai ser, tipo, no mínimo isso? Tipo assim, qual que é o pior tokenomics que a Arbitrum pode ter? Não seria igual ao da Optimus?
Não, pode fazer pior, de repente abusar de incentivo, ser inflacionário demais, é difícil de falar. Né? A Optimus ela é bem pautada no airdrop, né? Então ela já é bem pautada em incentivos. Então eu concordo um pouquinho com o ponto do Danilo. Meu ponto de time pesa muito pra mim, né? Porque quando eu acho que você investe numa empresa, você não investe numa tecnologia, você investe num time. Você investe tanto na possibilidade dessa empresa ela manter a tecnologia que ela já tem, quanto evoluir para uma tecnologia, inovar para uma tecnologia melhor. A gente está falando de um negócio de tecnologia. Querendo ou não, quando você investe em cripto, você não está investindo num token. Você está investindo numa empresa por trás daquele token. A gente não chama de criptomoeda, né? A gente chama de criptoativo. Então, a gente sempre tem que ter noção de que a gente está investindo numa empresa que é representada por um token. Empresas são pessoas qualificadas que vão desenvolver um produto, né? No final do dia, o que ganha é um produto bom. Não importa o token, se é um token de Shiba, se é um token vermelho ou roxo. O que importa é o produto que as pessoas estão utilizando por trás. Então, para mim, pesa muito a questão do time da Arbitrum. O time da Optimus, às vezes, eles se posicionam colocando a Optimus com o que em cripto a gente chama de public good. Tá? Public good, basicamente, é um bem público, um bem que todos podem usar, porque ele está lá para gerar valor para o ecossistema. Meio parecido com o que é uma empresa estatal, sabe? Meu valor aqui não é gerar lucro. Meu valor aqui não é ganhar dinheiro. Meu valor é... Social, acho que é tipo uma ONG. Meu valor é tipo uma ONG, né? É tipo uma... Cara, não é uma ONG. É um Correios da vida. É uma parada que, tipo assim, meu negócio aqui não é ganhar dinheiro, não é gerar lucro. Meu negócio aqui é gerar valor para a sociedade. Né? Impulsiona a comunidade. Tá. Maximizar não o lucro, mas o bem-estar social. Exato, perfeito, o cara. Social. O negócio da Optimus é muito isso, cara. Ó, a gente é meio public good aqui. A gente quer maximizar o bem-estar social do ecossistema da Ethereum para todo mundo utilizar e tudo mais, entendeu? Enquanto a Arbitrum é muito mais uma vibe meio privatização, acabaram de fazer um M&A e comprar a Prism, que é uma outra empresa, então os caras têm muito mais uma cabeça de negócio. Quando você ouve o time, a gente foi pra Colômbia, conversamos com os dois times, é uma vibe bem diferente. Então, eu entendo essa dúvida do tokenomics e eu colocaria também a Arbitrum atrás da Optimus, porque tem um buraco muito importante da empresa Arbitrum que a gente não conhece hoje, que é como o token vai funcionar. Mas eu acho que em algum momento que eles lançarem o token, e pela cabeça do time, eu tenho uma convicção bem grande que eles vão lançar um token redondinho, que faça sentido e no momento certo, que não foi o que a Optimus fez. A Optimus lançou um token, qual que é a graça de você lançar um token? O negócio porrar. Você lança o token, o negócio porra, você ganha um caminhão de dinheiro, você atrai usuário pra caralho. Eles lançaram no meio da quebra da FTX, no pior momento possível da história do mercado de cripto pra lançar um token pra fazer um ICO. Eles conseguiram fazer isso. E fizeram errado ainda, eles fizeram uma puta expectativa pra lançar o token, liberaram o token antes ainda. Teve falha. Teve falha na distribuição do token, foi uma bagunça generalizada. Talvez até por essa cabeça de business, o pessoal da Arbitrum ele possa... Porque parece que a Arbitrum ela já é capaz, né, de fazer isso. Mas parece que ela só tá esperando um momento... 31 de março. 31 de março? É porque tem um aplicativo que chama... Tô brincando, mas... Tô brincando, mas tem fundamento, viu? Tem um aplicativo, uma aplicação na Polygon que chama Predictive Market, como que chama? Esqueci o nome, mas é basicamente uma aplicação que você consegue fazer apostas sobre várias coisas, mas não é uma Bet365 Isso aqui. na Polygon, que você basicamente cria um mercado, vai acontecer tal coisa, sim ou não. E basicamente as pessoas apostam dos dois lados. Já apostaram no airdrop da... Então, aí tinha lá a aposta, airdrop da Arbitrum no dia 31 de março. E a odd tava tipo, não, tava em tipo 95%. E a odd de sim tava em 5%. Só que durante a Ethereum Denver, que foi basicamente o evento da Ethereum que aconteceu semana passada, que o time da Arbitrum tava lá, as odds se inverteram e o sim foi pra 80%. Então assim, provavelmente um desenvolvedor da Arbitrum ficou bêbado e falou, airdrop dia 31, tá ligado? Aconteceu alguma coisa do tipo, então deve estar acontecendo. Mas voltando pra conversa, parando com a resenha, pela cabeça de time, hoje eu acredito que no longo prazo a Arbitrum será um investimento melhor, mas pela dúvida eu colocaria a Arbitrum como aposta antes da Optimus. Abaixo, né? Abaixo da... abaixo, do ladinho direito, né? Ali, né? Não te deixaram, o pessoal falou bastante. Foi mal, Caio. Não, mas é que eu tinha pincelado a Optimus e aí começou foi como o código, né? Bifurcou em direção à Arbitrum. Não, mas eu concordo com o racional. É que eu acho que a gente está num momento de mercado, como a gente está no mercado de baixa, você diminui o fluxo de capital, as pessoas, assim, muita gente acaba não construindo, não trazendo negócios. Mas existem soluções interessantes que estão sendo construídas, né? Essas duas redes, na verdade, elas meio que estão prontas para o futuro, assim. Elas já estão olhando, né? O Arbitrum, o Nova também, né? Que seria para captar nichos de games e tal. A gente tinha conversado bastante sobre a Avalanche, né? Numa edição passada. E quando eu olho para esses dois, eles parecem aniquilar completamente a proposta de negócio
da Avalanche também, né? Então eu tô bem curioso, assim, particularmente eu acho que eles estão bem posicionados, e no caso da Arbitrum eu vejo como vantagem também, ela não ter lançado. Legal. Porque a gente está no mercado de baixa, não tem tanto fluxo de capital, de repente ela poderia lançar agora e, sei lá, poderia ser um flop, entendeu? Não sei, acho que não vejo essa pressa mesmo. Então vamos deixar aqui a Arbitrum como uma aposta mesmo aqui. Eu deixei ela antes de Optimus. E assim, eu quero saber de vocês se vocês concordam. E a próxima, na verdade eu vou fazer o contrário. A próxima que a gente vai falar é Cosmos. Né? Cosmos é um case que divide opiniões e ele é bem volátil. Né? Tem muita gente que gosta muito, muita gente que odeia Cosmos. Então eu vou perguntar, antes da gente falar aqui, se vocês, né, as 200 pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo, em qual dessas categorias, que eu tô vendo que vocês estão se escondendo aí, em qual dessas categorias vocês colocariam a Cosmos, né? E já vamos deixar o like se vocês gostam desse modelo, né, que a gente faz mais mesa redonda. O pessoal falou até que parece Roda Viva. Roda Viva, pô, quem dera, bora Roda Viva, pô. Então assim, se vocês gostam desse modelo, deixem o like aí que a gente traz mais vezes aqui. Inclusive na semana que vem, semana que vem, Vitinho, que a gente vai falar de games? Não. Na outra, né? Na outra a gente vai falar de games, talvez a gente faça até uma tier list só de games, né, de cripto, né? Quem sabe? Se vocês deixarem o like aí, se vocês gostarem, né, deixarem um like, quem sabe a gente não faz nesse modelo também. Mas então, eu quero a opinião de vocês aí, ó. O que vocês acham de Arbitrum? De Cosmos? Em qual dessas vocês colocariam? Vamos lá, Cosmos. Caio, eu quero que você comece falando a sua opinião sobre Cosmos. Cosmos é um universo muito interessante, mas o Hub não é, né? Esse é o problema. Eu gosto bastante. O Casta, explica essa... o Casta fez uma live de assinantes, ele pincelou vários projetos, também falou sobre o Hub. O problema da Cosmos é o seguinte, né? Existe uma certa sobreposição na discussão, então às vezes a gente está falando do ecossistema todo, né? A gente chama as blockchains customizadas, que são feitas com o kit de desenvolvimento do projeto, de zonas, né? Então você tem várias zonas ali com diferentes graus de interconexão, de interoperabilidade usando o protocolo IBC, né? Que é o protocolo desse kit de desenvolvimento. E aí o que acontece é que o Hub, né, que é onde o token Atom vai de fato atuar ali, né? Seria meio que a moeda dessa blockchain. Ele não exerce esse papel de fato. Então, na verdade, ele acaba sendo só mais uma zona. Por uma questão de desenho, é uma zona enxuta. Então, na realidade, é uma zona que só serve para você fazer um staking que não se presta a um papel de segurança compartilhada, como seria o caso da Polkadot, não se presta a um papel de, sei lá, de ajudar a fazer um bootstrap, alguma coisa assim, como chegou a ser ventilado naquela proposta do Hub 2.0. E assim, o problema da Cosmos é que o ambiente é muito caótico, né? Às vezes a gente sempre discute, mas às vezes pode ser bom, às vezes não pode, mas o problema é que você vê uma colisão muito grande entre todo mundo. É muito fácil ser validador, é muito fácil votar, você tem desalinhamentos de incentivos entre quem está desenvolvendo, quem está atuando com infraestrutura, quem é só usuário, as três partes não conversam bem, a governança é absolutamente caótica, ninguém consegue definir um papel adequado para o Hub. Existem problemas de portas giratórias seríssimos entre as empresas que participam. Porta giratória? Porta giratória, de fulano está numa empresa, mas ele também abriu a outra empresinha, então eu vou ajudar a financiar o projeto do cara. Umas coisas assim, a Interchain Foundation tem um histórico de... Bom termo esse aí, eu nunca tinha ouvido. A Interchain Foundation tem um histórico de delegação merda mesmo. Ela só foi admitir isso recentemente e aí falar, não, agora eu vou ser mais criteriosa. Tinha empresa por trás de todo... Exatamente, uns validadores assim que não tinham mérito, mas estavam recebendo, tinha uma puta quantidade de Atom que estava em staking. Então assim, eu acho a Cosmos muito legal em termos de tecnologia e acho que o pessoal que acaba desenvolvendo outros projetos, por exemplo, Kava, Osmosis, Evmos, acaba pagando pelo preço porque ter escolhido o kit que está atrelado a essa equipe que não consegue chegar, sentar numa mesa e se comportar feito gente, sabe? Porque os caras ficam batendo boca no fórum. Esse é o bate-boca no fórum, bate-boca no Twitter, entendeu? Perfeito. E aí você vê essas coisas sendo expostas, os caras vivem lavando roupa suja. Então, assim, eu gosto muito do projeto, até já investi no passado, só que o problema é isso, quando você começa a se aprofundar, você fica chateado de verdade. Porque você não tem uma direção clara, o negócio é super inflacionário, como toda a rede Proof of Stake, e não tem um mínimo de utilidade. Então, assim,
eu tenderia a jogar a Cosmos pro lixo nesse momento. Porque, Cara. porque assim, eu acho que assim, se a Polkadot, Logo talvez se a gente tu, tivesse Júlio. se tivesse num momento melhor de mercado, talvez a Polkadot cresceria como ecossistema e por mais que tenha o mérito tecnológico desses projetos que estão dentro do Hub não, né, do ecossistema da Cosmos e conversam com o Hub, né, se quiserem, talvez eles não tenham peso, não tenham tamanho, entendeu? Assim, é aquilo que eu sempre falo, né, tecnologia maravilhosa, Sim. a gente já teve muitas e isso não vale só para cripto, entendeu? Aham. Então eu acho que não adianta pelo desalinhamento de incentivos, pela falta de clareza e tal. Não sei, eu acho que hoje é bem ruim, assim. E o pessoal tá falando que eu fiz uma sacanagem com você, que só porque você parece o Sérgio Sacani, eu te coloquei pra falar de Cosmos. Não, aqui, ó, o bode bigode gamer, ele falou que, cara, o Sacani falando de Cosmos, o cara do espaço sideral mesmo, o bicho Pô. desenrola do espaço até cripto. Calma aí, ô bode bigode gamer, explica a lógica do nome, cara. Você conseguiu colocar bode bigode gamer no mesmo nome. Mas sabe que, assim, pode não ficar também muito derrogatório assim, o que pode ser uma saída é essa galera que está desenvolvendo bons projetos conseguir meio que se desvencilhar Sim. da equipe, da Interchain Foundation, de repente eles se consorciam, eles montam um fundo lá de desenvolvimento, né? Ou a Interchain Foundation, ela, sei lá, parece que agora deu uma pequena melhorada, consiga caminhar junto com essa galera, não sei. Pode ser que, como esses projetos são realmente bons, se eles caminharem bem em termos de atração de capital intelectual, desenvolvimento, etc., pode ser que no futuro o Cosmos Hub realmente acabe sendo escanteado e aí a gente vai discutir um outro hub. Pode ser uma Osmosis, pode ser um outro hub qualquer. Dito isso, seu voto? Lixo. Lixo? Aí Não é dá foda. para investir. Você vai jogar dinheiro fora. É capaz até... Mas a gente colocou Cardano em cima do quem sabe um dia. Então, mas a Cardano não tem desalinhamento de incentivo. Você pode falar, o Charles Ross, que nem eu brinquei uma vez, líder de torcida e tudo mais. Mas a gente não vê o time da De Cardano. torcida. A gente não vê o time da Cardano batendo boca, lavando roupa suja. Você não vê desalinhamento do tipo... E você vê isso no time da Cosmos? Claro, teve a proposta de staking líquido, queria beneficiar o cara que tinha uma solução de staking líquido, entendeu? Caramba. Então, assim, toda vez... é um grupo muito pequeno de pessoas, Aham. entendeu? Tem o cara que ficou louco lá, né? Acho que que é coreano também, se eu não me engano. Tem o cara que ficou louco, o cara com mania de perseguição e tal, fazendo a rede dos gnomos lá. E tem. É verdade. Gnoland, não sei o que lá. Isso, cara? É, desse nível o Rede do negócio, gnome entendeu? quebrou, desculpa. Galera, ele fala no Twitter, são os gnomos da nova geração. Não, ele é fala, loucão mesmo. O cara é loucão. Ele é o quê? Fundador da Cosmos? Ele é um dos. Do começão. É, um dos bem caras, do começo. lead desenvolvedores, assim. Aí desenvolvedores eles principais. tretaram no começo, ele meio que foi saído, entendeu? Aham. Ele foi saída, né? Só que aí depois ele voltou, retomou a marca. Tanto é que agora a gente não pode mais falar de Tendermint, mudou o nome, acho que agora é um outro nome agora, é tipo Comet BFT, um negócio assim, porque forcou o código. Porque tem problema de marca, tem um monte de problema, por isso que eu tô falando, é uma puta dor de cabeça. Na Cardano, a gente pode falar, usou uma linguagem esotérica, Haskell, muita gente não vai conseguir escrever código, tem aquela arquitetura lá com o TXO, o pessoal tava batendo cabeça, etc. Tudo bem, tem uma série de dificuldades técnicas, que não necessariamente tornam o produto ruim. Eles simplesmente são degraus ali que você vai ter que subir, que fogem do que a gente tem hoje consolidado, certo? Mas o produto está funcionando. E você não tem desalinhamento de incentivo. Na realidade, se a gente acessa o site da Cardano, tem as fases, né? Com aquela coisa Voltaire, né? Dos pensadores e tal. E a Cardano, assim, por mais que ela tenha tido dificuldade, de repente, de cumprir um cronograma, e nisso ela é bem pior que a Polkadot, por exemplo, ela tem entregado as fases. Agora, a Cosmos, a gente vai falar quais são as fases do Hub. Não tem, né? Porque depois que o 2.0 foi para o brejo, ninguém conseguiu apresentar um roadmap, porque não tem uma entidade. Tem um monte de empresinhas com pessoas compartilhadas, portas giratórias, um que vai para um lado, outro vai para o outro, brigando para tentar tocar o projeto, para tentar empurrar e ganhar alguma vantagem. E no fim você tem um ecossistema que pode ser interessante, mas o token em si, né? Cara, a questão de Cosmos é o seguinte, se você quer olhar pelo viés de investimento, olha muito mais para o ecossistema, para projetos que estão sendo desenvolvidos em cima da tecnologia da Cosmos do que para a Cosmos empresa em si. Que no Você acha caso que é se Cosmos for um bom projeto, vale mais a pena olhar para Osmosis, por exemplo? Exato.
A gente discutiu isso bastante no último... No Pickers, né? No último Crypto Pickers, né? Porque eu acredito que tem muito mais valor nos projetos que estão sendo desenvolvidos em cima da tecnologia da Cosmos, que é uma tecnologia em termos de framework de construção de blockchains, em termos de comunicação entre blockchains, muito interessante e que é muito adotado pelo mercado. A gente conversa muito com o desenvolvedor e os próprios desenvolvedores elogiam muito. Eles elogiam muito, por exemplo, o IBC, que é basicamente um framework que você consegue comunicar blockchain com blockchain dentro do ecossistema da Cosmos. Então a tecnologia que está sendo desenvolvida ali é muito interessante. A gente vê projetos indo para lá, né? A gente vê projetos indo para lá, exato. A Terra Luna pode ser o que for, né? Mas escolheu um hub, né, que aguentou tudo isso. A DYDX saindo, né, indo em direção a Cosmos, né? O projeto tem que... Tecnologicamente eles entregam. Só que assim, são entregas que já são meio que um legado, entendeu? Elas vêm do começo, quando você tinha um alinhamento de incentivo, e hoje já está começando a patinar. Por exemplo, teve uma notícia recente de falha de segurança, e a empresa demorou 120 dias para lançar para o público, falou com os caras e eles não corrigiram, entendeu? E é coisa ali dentro, ali próximo do algoritmo de consenso, entendeu? Isso deixa uma sensação muito ruim. Por exemplo, a Binance corrigiu o problema, e a galera aberta, mais filosófica, que fica batendo boca no Twitter, não corrigiu o problema. Então tem que ver até que ponto eles vão conseguir manter esse kit também. Porque pode ser que amanhã esse kit também comece a deteriorar, né? Então tem esse risco também. Por isso que eu tô falando, pode ser que essa galera que tá firme no ecossistema chegue num momento e fale, galera, vamos se juntar aqui, a gente empenhou capital, tá colocando skin in the game e essas fundações, essas empresas originais aqui, elas não estão colaborando. Então vamos forcar o código, porque essa é a vantagem do código aberto. Vamos copiar o que está funcionando, a gente mesmo faz a manutenção e vira outra coisa. E a gente está falando de blockchains, basicamente projetos, Osmose, por exemplo. Obviamente, a proposta de valor da Osmose é ser um hub de DeFi dentro do ecossistema da Cosmos. Vamos pensar numa DYDX, que está na Cosmos unicamente pela tecnologia da Cosmos. Ela não precisa estar no ecossistema da Cosmos. Sim. Ela pode ser algo separado. Ela pode forcar o código, realmente desenvolver sua infraestrutura de uma forma mais separada e meio que viver de uma forma separada, isolada ali do ambiente da Cosmos, ainda mais quando a gente tem algum protocolo que consiga fazer a comunicação dessa blockchain isolada com outras blockchains, como é um CCP ou vários outros projetos de Layer 0 que estão sendo desenvolvidos. Então, só para resumir, não sei se o Igor quer complementar alguma coisa. Eu discordo de muitas coisas. Não. Basicamente, para mim, o Cosmos invisto muito. Para mim é, como que é? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Exato, eu queria levantar esse ponto. Ganha atração, melhor equipe, ganha, cara, crescimento de ecossistema, eu acho que tem espaço para melhorar ali, entendeu? Eu acho que é muito difícil a gente colocar no lixo um negócio que é um projeto... Assim, o projeto é interessante, ele tem cliente, ele tem tração. Tipo assim, tem tanta coisa que não tem absolutamente nada, né, em cripto. E algumas das coisas que a gente vê aqui, tipo, basicamente não tem muito fundamento e tal. Tem que tomar cuidado para não nivelar muito por baixo. Por baixo, eu né? fico com muito medo, porque realmente o mercado cripto está inundado de produto ruim. Na verdade, tem muita coisa que nem existe, né? É um mero vapor com um token ali, e aí tem todo um movimento especulativo. Mas o que eu enfatizo é isso. Pode ser que... Por que eu não coloco em quem sabe um dia? Porque eu acho que do jeito que está hoje, é mais fácil o pessoal divergir. Bifurcar o código, entendeu? E sair fora. Porque são são poucas pessoas e elas são tão problemáticas que, francamente, eu não acho que elas são um diferencial. Eu acho que o cara consegue captar outros desenvolvedores e tocar isso pra frente, entendeu? Era o que eu, na verdade, até gostaria que acontecesse, de verdade. Vamos fazer nossa votação, então? A gente tem 2 votos para quem sabe um dia, 1 voto para lixo. É isso. O Vitinho, ele... Eu queria o voto do... Não tá desempatado. Eu queria ver o voto. Qual é o seu voto, Daniel? O meu voto, cara. Eu votaria em quem sabe um dia. Por isso todo mundo gosta de você, né? Cara. Você nunca mexe a polêmica ali. Só jogar de um lado, toque me foi. Mas cara, Dan, deixa eu só complementar um negócio que o Caio falou, assim, ou estamos mal de tempo aí? Você pode... Não. Tem gente xingando aqui que pra gente ser mais objetivo, que tem token pra caralho aqui pra falar. Não, cara, é só em relação a isso que o Caio falou, tá pra poder justificar mais por que eu acho que ela estaria no... Qual que é o nome do de branco ali mesmo? Quem sabe um dia. Que é assim, cara, se olhar pra Ethereum lá atrás, ela também era um bando de grupo de desenvolvedores meio perdidos, assim. E eu fico pensando, foi o que o Danilo falou, né? O produto sendo bom e dinheiro indo pro ecossistema, será que os desenvolvedores eles não vão dar uma acordada e falar, cara, vamos de fato desenvolver isso? Tá. Tipo, hoje a gente vê muita empresa de infraestrutura mesmo de
natural de cripto indo para o ecossistema da Cosmos. Então eu acho que com essa entrada de capital, pode ser que o time, né, mesmo que sejam poucas pessoas ali na empresa principal, tenha um pouco de mudança de filosofia, sabe? Eu acho que assim, a gente não pode nivelar por baixo, mas se a gente olhar para o case igual a Ethereum mesmo já sofreu com esse problema no passado. Eu sempre fico com medo de ser uma IOS, né? É verdade. Sim. O pessoal fala, pô, foi o maior ICO daquela época ali, no final o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? O pessoal fez um produtinho ali, jogou nas mãos da comunidade, mas ficou brigando por marca, Sim. não teve um roadmap claro, e aí, enfim, a IOS perdeu o pioneirismo dela, Sim. acabou... Então, eu acho que são os dois né? caminhos, entendeu? A Cosmos, ela pode estar no eu acho caminho que ela pode virar uma IOS tão ou uma Ethereum. arriscado, né? Fica tão arriscado que quando eu olho para a Polkadot, né, que seria o próximo, se a gente seguir, né, mais ou menos a ordem, porque é aquilo, né? Se eu tenho uma quantidade finita de capital, por que eu vou empenhar nesse ecossistema que eu vejo ali essa turbulência toda, né? E a Polkadot. Claro, quem sabe um dia eu não vou empenhar nada, mas assim, porque eu vou gastar de repente tanto tempo e tal. Mas Então, a né? gente tem, a análise comparativa agora pra gente tomar a decisão final. Você acha que a Cosmos ela tá mais pra uma Games Network, uma Velodrome, Nossa. uma Cardano ou uma Nier, Então, Uniswap? a Nier que Aonde ela aposta, fica ali, Difícil, entendeu? né? Pô, eu fudi colocando a Cardano, Pô. quem sabe um dia, né? Não. Não, deixa ela atrás da vacilei. Cardano. Vocês botaram... Atrás da Cardano? Vocês botaram Cardano, Nier... Dando uma encoxadinha na você não Cardano. encaixa- Deixa atrás. É isso. Não, eu acho que Cosmos é quem sabe Eu um vou dia, tomar minha cara. decisão. Coloquei Cosmos na frente de Cardano. Ah, você colocou Foda-se. atrás da Cardano? Não, tá maluco? Pô, eu concordo com isso aí. Tá aqui. Foi Tá? mal. Vocês falam que eu não me posiciono? O Tá Caio, ele aqui. tem opiniões muito E a fortes. gente vai... Porque eu fico no fórum e é realmente ruim, gente. É foda. Tem propriedade. Eu não fico no fórum, mas assim... E a Polkadot? Agora Polkadot, mas antes de tudo eu queria puxar algumas dúvidas aqui. Primeiro assim, ô Samuel, você falando que Cosmos é um ótimo projeto, é uma coisa, beleza, show. Apresente os seus argumentos aqui. É um ótimo projeto, não necessariamente um bom investimento. Agora falar que agora vir aqui xingar o analista e tudo mais e tal, os caras, a gente não precisa já disso, queimaram de o verdade. Já começou, o torcedor, já tem o quê? Queimaram o colchão. Deixa eu chegar no final. Então, assim, A Samuel, diretoria Jim Carrey. Que isso? O Alecão ali. não Veio tem com jeito. veneno, Alecão? Chegou, foi só o pessoal perguntar aqui, ó. Cadê? Faltou a cerveja e os aperitivos. Vem aqui, Alecão, vindo, mostra não aqui o tem que você nada. tá trazendo pra Olha aí, gente. droga. Mostra aí. Vem com nós, dog. Não Parece faltou aqui, droga. nada. Pô, não, mas pra todo mundo que tá... Tem mais uma aqui ainda, ó. Falei? Não, pô. É que tá quente pra caralho, né? É por isso que eu tô te dando. Aí, Gão. Peguei a minha, velho. Boa, Alecão. Bora aí. Dá um alô aí pro pessoal. Pede uns likes aqui, Alecão. Deixa o like aí, galera. Bom demais. Muito bom. Bora Esse é o falar de Alecão, Polkadot aí? pessoal. Vamos falar de Polkadot. Porque agora o Everton falou que horas que vai todo mundo sair na porrada. É agora. Boa. Ninguém aqui... Polkadot? Polkadot acho que é um case interessante da gente Não, a analisar. gente vai ficar no final, porque o Igão discordou do Da Chainlink, né? Chainlink. Eu vou sair na porrada com Verdade. vocês, Então né? fiquem até o final aí que vai ter Pô, porradaria. Eu saio aqui. com foda com o Igão me fudendo, o cara parece o Jay Statham lá, mano. Minha vai estar chave. Então, ó, rapaziada, vamos deixando o like aí se vocês gostam do modelo. Sempre isso ajuda bastante o YouTube a entregar pra gente. Vamos deixar o like aí. Ó. Até o Alecão trouxe aqui cerveja pra gente, pra discussão ficar melhor. Vamos falar de Polkadot. O que vocês acham de Polkadot, hein? Se vocês tivessem que elencá-la em algum lugar, Igão, você que Vai, ficou Igão. de... Pô, cara, Polkadot eu colocaria em aposta, mas eu tô com dúvida. Olhando aqui O ranking, olhando aqui o tier list, essa Nier aí me complicou muito, mas eu acho que eu colocaria ela na frente de Nier. Por quê? Vamos lá. Atrás de Uniswap? Atrás de Uniswap. Atrás de Uniswap, com certeza. Entre Uniswap e Nier, sim. Por quê? Com certeza. Porque a Cravei. Polkadot, Eu cravo. a Polkadot, ela tem várias das vantagens que o Caião explicou em relação a Cosmos, quando você quer montar uma blockchain customizável, né? E aí, então hoje na Polkadot a gente tem esse conceito de parachains, né, que são esses conceitos dessas redes que existem no ecossistema da Polkadot, que elas podem ser criadas assim como o desenvolvedor acha que é melhor para o produto dele. Isso é uma grande vantagem que eu acho que os únicos ecossistemas que tem isso hoje são a Cosmos e a Polkadot, né? Então a Polkadot ela já sai a corrida com esse ponto positivo, o que a gente nota, né, que vai ser uma tendência do mercado, desenvolvedores querem criar suas aplicações de uma maneira customizável.
Um segundo ponto muito positivo para a Polkadot é a questão do time. A Polkadot tem o Gavin Wood, que foi o responsável técnico por todo o desenvolvimento e fundação da Ethereum, né? A máquina virtual da Ethereum, a Solidity. E além do próprio Gavin Wood, você tem outros cofundadores e desenvolvedores muito competentes. Hoje o ecossistema com o segundo maior número de desenvolvedores, está atrás Não, perde para Ethereum. Segundo, então. Cara, perde pra Ethereum? Não, em número de desenvolvedores. A Ethereum é o ecossistema que tem mais número de desenvolvedores. Pode crer. Ah, não. É o maior tava ecossistema. crescendo mais Maior rápido, ecossistema, mas- o maior ecossistema Isso, em nível de crescimento, né? De desenvolvedores. perfeito, É isso perfeito. mesmo. O que é uma grande vantagem, os projetos lá, os projetos bons, né, eles estão de certa forma capitalizados. Então eu acho que de maneira geral, a Polkadot ela tem essas vantagens. E ela tem uma vantagem a mais da Cosmos, que é o fato da segurança já ser compartilhada, né? O que isso quer dizer? Diferente da Cosmos, que o token Atom ele não tem assim propósito para capturar valor do ecossistema, porque o hub não necessariamente assegura as aplicações que são criadas ali dentro. No caso da Polkadot, a Relay Chain, né, a blockchain principal ali, através do staking de DOT, ele assegura a segurança de toda a rede. Então ela já está num patamar acima da Cosmos em termos de estrutura, porque eu acho que uma blockchain ser lançada já com a segurança compartilhada é uma grande vantagem. Só que me preocupa muito a questão do efeito rede da Polkadot e do nível do tamanho das aplicações e a quantidade da atividade econômica. Nisso, se eu tivesse que pontuar Polkadot e Cosmos, eu pontuaria melhor a Cosmos. Então, assim, no conjunto da arte, eu acho que o que a Polkadot é melhor faz com que ela seja uma aposta. Mas, assim, ela tem coisas muito importantes que eu acho que a Cosmos ela é melhor. Não sei se ficou claro, mas esse é o panorama geral. Eu acho que o que você está falando reflete muito a ideia, aquela discussão de ser permissionada ou não ser, né? Sim, eu acho exato. que o formato é que a Polkadot, na verdade, ela transmite uma ideia de cautela, né? É como se ela tenta ser estável, né? Bastante estável, né? Então, E acusamos o caos. Eu ia falar isso, porque ela tem porque ela tem o seu a paralelo. Kusama e tal. Mas mesmo assim, mesmo na Kusama, você tem um formato permissionado, porque ainda tem os leilões coletivos e tal, né? Os crowd loans deles. Já na Cosmos, você não precisa de leilão, você não precisa de nada. Você só baixa o kit, tem um programinha que você roda, você responde meia dúzia de perguntas e ele te cospe a blockchain. Basicamente, você já poderia subir ali o nó e começar a brincar, né? Então, tem essa questão. Acho que a Cosmos ela é muito despermissionada, né? Já a Polkadot ela seguiu um caminho diferente de prover primeiro a segurança compartilhada, promover um formato de leilões, aí plugar projetos que passaram por um escrutínio comunitário e de certa forma da própria Polkadot também, né? Quer dizer, ninguém vai plugar um negócio aqui que vai dar problema, de certa forma, que vai dar um problema muito sério, né? E ter um roadmap muito firme, né? Eu acho que o Gavin, como ele saiu de certa forma porque as coisas não estavam caminhando, né, no Proof Da of maneira como ele Stake, queria, né? eu acho que ele meio que talvez tenha aprendido um pouco com essa experiência e falado, não, na Polkadot as coisas vão ter que sair, ponto e acabou, né? Então eu acho que ela fez o caminho inverso. Talvez, de repente, se o mercado entrar num momento de alta e as coisas começarem a caminhar de uma maneira diferente... Os leilões se aqueçam, né? A própria expansão do uso de cripto mesmo, pode ser que esse ecossistema surfe bem, assim, né? Eles já estão meio que se posicionando para os institucionais, dissiparam, né, aquela questão de ser considerado um valor mobiliário, um título, né? Então eu acho que a Polkadot, ela é cautelosa, assim. Mas, de fato, hoje em dia você olha para as parachains, assim, parece meio parado, de certa forma, né? Mas isso eu acho que é uma coisa que condena a maioria dos projetos alternativos. É tempo também, né? A gente teve o lançamento das parachains No em final novembro de 21, exato, né? Então ela pegou o crescimento das parachains, pegou o bear market, que foi um momento em que o mercado de cripto só diminuiu, né? Tanto que a Kusama foi mais bem sucedido, né? Pois é. É interessante a gente ver que, assim, teve o uso, né? As pessoas apostaram. Ainda assim, os primeiros leilões, que foi quando o mercado estava no all-time high, foram muito demandados. Assim, teve um capital travado absurdo nos primeiros leilões, né? Que foi Astar, Acala, Umbim. Então, realmente teve uma demanda legal. Mas eu tenho uma ideia sobre a Polkadot, de que ela é bem parecida com a Cosmos, no sentido de que se eu quero realmente ganhar dinheiro com investimento, eu preciso muito mais estar olhando em Os projetos, né? para as Projetos em parachains do que para o token DOT isso faz como um sentido, todo. isso faz sentido. Porque eu tô construindo essa ideia, eu tô estudando bastante para chegar numa tese em relação a isso, mas eu acredito que o token DOT, para você capturar o valor do ecossistema da Polkadot, talvez não seja a melhor forma, a melhor maneira de fazê-lo, tá? É um token que, cara, o maior caso de uso dele ali é o staking
mas ao mesmo tempo ele tem uma inflação que equilibra o staking. Então, quanto mais staking você tem, mais inflação. Então, no final do dia, tu tá sempre parado ali num cenário em que você tem o staking, mas ao mesmo tempo você infla a rede para gerar segurança para a rede. Então, sobre o viés de investimento, não tem uma cabeça muito parecida com que a cabeça Public good de novo, né? Quase como se fosse isso, quase como se fosse o tal do public good, como se a Polkadot e o Token Dot fossem um bem público que fornece um bem-estar das parachains, entendeu? Então, de verdade, a forma de você ganhar dinheiro seria investir em uma parachain que tem uma utilização muito grande. Então, é uma ideia que eu estou consolidando e por isso, o Polkadot para mim hoje, obviamente, ainda entra como aposta, porque é uma ideia que está consolidando. Porém, você votou o quê? Aposta? Botei aposta. Você votou aposta? Então eu vou colocar quem sabe um dia, só pra ser do Quem contra. sabe um dia? É, porque eu sou chato pra Pô, caramba. mas calma aí, cara, botar atrás de Nier, Nier? mano. Vou botar atrás de Nier. Não sei porque eu fiz isso. Mano, por que vocês botaram Nier? Aqui Não, não, ó, não, Nier, virou cara. festa, virou festa. Calma aí, Não, calma vamos aí. lá. Nier é uma parada... Você vai continuar nessa Não, parada. Nier eu considero que tá atrás da Polkadot, tá? Então por isso que eu acho que seguindo essa lógica de investimento, você colocaria Nier em quem sabe um dia atrás da Polkadot, tá? Então estou me contradizendo, mas não vejo problema nisso, estou complementando. Porque são dois ecossistemas em que você tá com um problema de adoção principalmente, né? Esses são os dois problemas, um problema de tração dentro do seu próprio ecossistema. Só que a Polkadot você tem um outro problema que é, apesar de você poder ter tração, você ainda tem intrínseco um problema de tokenomics, que mesmo que você tenha tração, pode ser que o token não agregue tanto valor de alguma coisa que está gerando valor dentro do ecossistema da Polkadot. O caso do token da Nier é diferente, entendeu? Então, pode ser que para frente o ecossistema da Polkadot, em termos de gerar valor para a cripto, seja muito melhor do que o ecossistema da Nier. Mas para o viés de investimento, o token Nier seja melhor do que o token Polkadot. Ficou claro? Ficou claro. muito Dito bem. tudo isso, Polkadot na frente de Nier. É isso. Pelo bem público aqui, né? A gente tem alguma... Mas não ficou 2-1? 2-1. Para aposta. Ah, Você pra votou em aposta. Tá aposta, É, tá põe aposta na põe frente aposta. de Nier. É que Nier tem aposta também. É. Então tá Uniswap, Polkadot e Parece Nier. que todo mundo se arrependeu da É. Nier ali, não tô entendendo. Isso que é legal do tier list, Esse o pessoal Nier- volta assim. Esse Eu não Nier lembro, é mas o que eu aposta, votei? velho. Eu votei em aposta? Nier, a gente vai ter que pegar alguém que Não, mas assistiu é o porque último. Pior que eu falando- tava assistindo, eu não entendi na hora. Não, mas é que a gente foi foi Eu a muito... não aposta. lembro, eu não Vamos lembro. mudar? Acho que foi 2-1 Nier. Eu acho que a gente seguiu muito na linha de... Capitalização, que ela usava time. bem capitalizada, ela foi responsável com o financiamento. Sim. Ela usa Rust, então ela tem uma ponte funcionando com EVM. A gente foi pesando esses fatores técnicos e meio que colocou ela talvez como uma possibilidade para migrar, Será que a gente desenvolvedor da empolgou? Solana. Eu acho que rolou uma empolgação. Mas eu não Eu acho acho que é um que rolou uma projeto, empolgação. é um projeto zoado. Você quer mudar assim, esse sabe? voto? Eu não acho que seja um projeto zoado, não. mas eu acho que pra uma aposta Eu acho ele que é porque sentando como a numa gente mesa tá- grande. Que vendo a mesa que É, ela tá a sentando mesa- a ali, mesa é com complicada. Optimus e Arbitrum e Uniswap e Polkadot, Polkadot. parece que ela pertence a uma mesa Cosmos Cardano. Pô, eu assumo, eu acharia Nier, cara. É isso. Então, Igor, o Você monarca, concorda? mas você concorda ser na frente da... Ela vai ficar, quem sabe, um De dia? Cosmos? Vai ficar ninguém cara, sabe. pela argumentação do Caio, acho que pode ficar na frente. Não, faz Nier sentido. na frente de Cosmos. Nier na frente de Cosmos. Então, acabamos de mudar. O Carlos deve ficar puto, Cosmos né? Porque a gente tá não mudando o que pega. ele fez lá. Mas, tudo bem. Bom, puxar alguns comentários aqui. O Clécio tá perguntando, boa noite, feras, como faz para entrar na Mercúrios Pro? Estou Boa tentando, noite. mas não consigo e não chega e-mail com link. Exatamente. Ô, Clécio, a Mercúrios Pro hoje ela tá em obras, tá? Então a gente não tá vendendo ela, a gente tá focado em melhorar ela para as pessoas que já estão. E a gente vai abrir novamente ali 1000 vagas em abril, né? No dia 14 de abril a gente vai fazer um lançamento, né? Em que 1000 pessoas podem entrar, né? A gente vai conseguir mais 1000 alunos aí. Se você quiser ser uma dessas pessoas, ser avisado antes, é só clicar no segundo link da descrição ou nesse link que a gente vai mandar no chat aí pra vocês, tá? A gente sempre faz isso, né? A gente não vende toda hora pra não ficar focado em venda, ficar focado em melhorar o produto lá pra quem é Mercúrios Pro, beleza? Temos uma resposta do Bigode, hein? O Bode Bigode, ele explicou... Bode Bigode Cripto, gamer. Ele explicou... O nome dele. O gamer é Bode foda. Bigode Gamer. Ele... Ah, não. Esse aqui ele falou que eu tava duvidando do Sérgio Sacani, o cara do espaço. Aqui. O Bode Bigode falou... O Bode Bigode, bicho do sertão Pernambuco, é o pai de chiqueiro que fica com aquele bigodão. E o canal é de publicação de games. Perfeito. Perfeito. Excelente. Então, ó... Eu investiria muito no canal dele. Sigam aí o Bode Bigode aí por mais análise de Bode games. Bigode Gamer, deixa eu seguir ele aqui. Muito bom. O Renato Silva está perguntando se eu tenho como falar os ativos, porque não consigo identificar todos pelo símbolo. Vamos lá, vamos fazer um recap aqui então, Renato.
O que a gente investiria muito por enquanto, que o Igor já levantou aqui, maluco no começo da live, que a gente ia colocar na primeira live, é Chainlink. Em aposta, que são coisas que a gente investiria um pouquinho ali e tal, e quem sabe um dia, né, a gente conseguiria até aumentar essa aposta, seria Optimism, Arbitrum, Uniswap e Polkadot. Quem sabe um dia que são aquelas coisas que não são impensáveis de se investir, mas que precisam melhorar algumas coisas, né, e uma quantia até considerável de coisas, Near, Cosmos e Cardano. Tá? E no lixo, que é normalmente uma brincadeira, tá, pessoal? Uma brincadeira, todo mundo sabe que não é um lixo, tal. Tem gente trabalhando ali. A gente não investiria, mas hoje é sexta-feira à noite, então a gente deu essa brincada aí, colocou em lixo. Gains Network e a Velodrome. E daí a gente ainda tem para falar, daí você me ajuda, tá, ô Igão? A gente tem GMX, Radix, Aptos. É Elrond ou EOS? É Elrond. Elrond. EOS, Moonbeam, Polygon, SDAO, Synthetics e The Graph. Então a gente está aí, provavelmente a gente não vai acabar hoje, né? Então, se vocês estão gostando, deixem um like aí que a gente traz a terceira edição dessa tier list. Vamos falar agora sobre GMX. Boa. Antes de tudo, queria perguntar para vocês, o que vocês acham de GMX? Vocês estão investindo em GMX? Investiram muito? Aposta, quem sabe um dia, ou lixo? Antes da gente enviesar todos vocês aí, eu quero que vocês mandem nos comentários o que vocês acham e deixem um like se vocês gostam desse modelo. A galera começa a queimar colchão agora, velho. Agora começa. A gente tem GMX, Radix e Aptos em sequência. Em sequência. Vamos envelopar as três? Velo e GMX é meio que aquelas estrelinhas, né? Que vão ficar marcando o ciclo e aí tem aquela coisa, né? Muitas vezes morre no ciclo que vem e aí todo mundo que ficou oscilando desaparece magicamente. Assim, eu adoro. Não parece que nunca teve investidor, ninguém Seguidores do Curupira Trader? Ninguém empenhou dinheiro, entendeu? Bom, não sei, vamos ver, né? É uma que surfou muito bem na narrativa de ter o real yield, né? Aquela coisa de entregar uma recompensa de verdade e tal. Isso cria, obviamente, todo um problema, um risco regulatório e tal. Mas vamos ver, né? O que o pessoal tá falando aí? É que o bode falou, o bode paga com os cabritos, aceita os bichos de entrada ou vendo minhas crias pra entrar na Mercúrios Pro. Não, pô, manda pra cá. A gente vai mandar o endereço aí da Mercúrios. Você manda os bodes pra cá. Não, o valor da Mercúrios tá bem tranquilo. Tem bastante espaço aqui. Tá bem defasado, eu diria. Com carrinhos em cima do bode, velho. Não, tá bem defasado mesmo, a inflação aqui no Brasil não chegou na Mercúrios Pro. Se fosse corrigir pela inflação, desde que a gente lançou o Mercúrios Pro, estaria uns 10 mil reais, né? Só tá milzinho. Imagina um bode aqui, velho. Isso aí, bom, dito tudo isso, vamos fazer uma votação um pouco mais dinâmica aí pra GMX? Tá, cara, eu gosto do que GMX. Gosta quando? Gosto. Gosta o quê? Aposta? Cara, você gosta Polkadot ou cara, você pra gosta mim, Near? GMX, ela tá entre a primeira dos Quem Sabe Um Dia e a última das apostas. Vou me decidir ainda, preciso fazer um xixi antes. E aí, o que você acha, Igão? Nossa, eu concorda com colocaria... Pô, não concordo não. Eu colocaria entre Cardano e Cosmos. E Cosmos? Por quê? Cara, porque é uma aplicação que tem um tokenomics mais ou menos ali, tá utilizando bastante, eu acho. Tá tendo uma relação meio simbiótica ali com o ecossistema da Arbitrum. Não é um produto muito único ainda, eu acho que tipo, o mercado tá muito no início ainda para o produto ser um produto que no longo prazo ele necessariamente vai ganhar. Eu acho que ele assim, não comeu tanto arroz e feijão quanto uma Uniswap, que já se consolidou tanto. E cara, aí o pessoal vai criticar a gente, mas infelizmente, entre aplicação e infraestrutura, cara, produto eu vou ficar com infraestrutura. E assim, tipo, Cosmos teve todos os problemas, etc, mas assim, tem um produto que ele tem muito mais versatilidade que o produto da GMX. Não acho que seja um produto ruim, tá? Eu só acho que talvez no momento de mercado agora a gente esteja aumentando algo que não é o que deveria. Caião, em poucas palavras. Não, eu acho que a lógica do Igor foi perfeita. Eu acho que o problema é que esses projetos que são pequenos e tal, eles ganham uma magnitude muito grande porque o pessoal coloca como uma aposta. O GMX está muito inflado. É um muito hype, inflado, cara. entendeu? É muito hype. Eu acho que assim, não é que é um produto ruim.
mas ele tá perfeito, ele é perfeito. nichado, Perfeito. ele tem que se provar ainda, então não faz sentido você chegar e afundar o pé num negócio desse. afundar Pode o ser pé que com amanhã certeza o negócio seja hackeado, que é uma coisa trivial, em projetos assim. A GMX já sofreu manipulação de pool já na Avalanche, por Deixa eu exemplo, fazer né? uma... Falaram pra rodar uma enquete, mas aí é muito trampo. Vamos fazer o seguinte, comentem aposta se você acha que fica ali em aposta e comentem... Quem sabe um dia. Quem sabe um dia, se fica em quem sabe um dia, né? Comentem Tá aí didático. pra gente, pra gente saber onde a gente coloca aqui, porque eu quero saber a opinião de vocês também, porque a gente só tá pegando a opinião deles, né? E como o Samuel aí tava até xingando vocês. O Samuel agora. falou que a gente não sabe, então, Mas pô, assim, lembrando bota que esse essa cara, lista velho. não veio da nossa cabeça. A gente rodou pesquisa no Instagram, a gente perguntou Pra Mercúrio Pro. na Mercúrio Pro, lá na plataforma, né, no Might Networks. Então a gente fez um esforço para valorizar a Pro, mas ao mesmo tempo valorizar também quem participou, né, nos canais abertos e montar essa lista. Tanto é que a gente foi bem generoso, né? Lembrando que a aposta, 20 lembrando que a aposta, pessoas, a aposta já é alguma coisa que a gente sente minimamente confortável em colocar um dinheiro. Agora, Vamos né? lá, algo em torno de 1% do portfólio, né? Isso é uma aposta pra gente. Mas, cara, só terminando a fundamentação aqui sobre GMX, eu concordo bastante com o que o pessoal falou. Eu tenho um ponto bem importante em relação a GMX, que eu gosto do produto. Tá? Eu gosto do produto que eles propõem entregar, mas eu acho que eles entregam de uma forma bem ruim. Tá? Eu acho que a empresa por trás... Você acha que a ideia é boa e a entrega não é? Não, eu acho que a entrega é boa. Tá, vamos lá, vamos explicar. Qual que é a proposta de valor desses caras? Esses caras, eles planejam ser uma plataforma em que fornece liquidez para você basicamente fazer aposta no mercado de cripto. Então, basicamente, eu quero fazer alavancagem, seja alavancar para cima ou seja shortar algum token específico, beleza? Basicamente você fazer o que você faz numa Binance, o que você faz numa BitMEX, que eu quero alavancar um token ou eu quero shortar alavancado. E a GMX, ela planeja fornecer a liquidez, fornecer o dinheiro para que você faça isso. Da mesma forma que no cassino você tem a banca, que fornece o dinheiro ali para você, basicamente se você ganha, você bate a banca. Que isso? Rolou uns gritinhos aqui, não tô entendendo. Chegou o bode. Chegou o bot. Então, cara, como no cassino, basicamente, se você ganha da banca, na GMX, se você ganha o seu trade lá, você ganha do provedor de liquidez, que é quem está provendo liquidez ali. E o caso de uso eu acho muito interessante, a tecnologia, como eles construíram, um formato de pool de liquidez ali, em que você basicamente tem as operações, e se o trader ganha, o provedor de liquidez perde, e se o trader perde, o provedor de liquidez ganha, eu gostei bastante da Bem forma... criativo, né? Cara, é muito bom. O caso de uso é muito bom, tá? É um caso de uso... Eu sou muito viciado nas finanças tradicionais. Eu vim do mercado de finanças tradicionais. É você emprestar dinheiro pro cassino, né? Perfeito, E ele te perfeito. voltar com... É como se a gente fizesse um fundo de investimento para montar um cassino, né? Perfeito. E daí, cara. tipo, o cassino te paga uma taxa de performance ali em cima, né? Perfeito. É uma adaptação interessante de modelos que a gente vê em corretoras tradicionais e conseguiu se encaixar bem nessa Layer 2. Né? Isso se existe encaixou em muito corretoras tradicionais? Porque é muito comum você market ter maker, né? taxa de financiamento e na verdade a corretora é só o middleman ali, né? Ela exato. coleta as taxas, mas na verdade você está conectando compradores. Eu faço o mercado e conecto compradores. Então é bem isso que o Bills falou, entendeu? Eles centralizam isso. Exato, os caras eles basicamente replicaram um modelo que é altamente conhecido no mercado tradicional, que já conhece, que já E acontece, muitas já vezes roda tem muito mais tempo. volume que o spot, inclusive. Não, assim, o não é potencial que tem mais volume. endereçável, No mercado tradicional, o volume de derivativos, que é o que a GMX faz, é 80% de todo o volume que existe no mercado financeiro mundial. Em cripto, Mercado tradicional, falando de ações... mercado da porra tradicionais, toda. quando a gente fala de, vamos lá, Web 2, o mercado de finanças tradicionais, 80% do volume financeiro que circula no mundo inteiro é via derivativos. Que é exatamente o que a GMX se propõe a fazer, tá? No mercado de cripto, esse valor ele cai para 20%. Então é exatamente isso que o Caião falou. É um valor que já é muito relativo, que é um valor que já é muito relevante no mercado financeiro tradicional. A proposta da GMX é justamente você conseguir replicar isso de forma on-chain. Então o caso de uso, o produto que eles fizeram, eu realmente acredito que tem caso de uso, tem o Product Market Fit, é um produto que o mercado quer usar. Isso mostra pelos números de usuários que a GMX tem hoje. São muitos. Porém, eu acredito que tem um problema aí de aplicação da ideia. Por quê? Porque, primeiro, se tem um time que é um time ali anônimo, obscuro, que não dá para entender quem está desenvolvendo e o alinhamento que eles têm com a continuação do desenvolvimento do projeto, o que para a gente é uma red flag muito grande, e a gente tem um problema de tokenomics que hoje eles gastam muito dinheiro incentivando o uso dentro da GMX, tá? E o problema do real yield
eu faço staking de GMX porque eu ganho, na verdade, GMT lá, porque eu ganho um real yield, eu ganho dividendos com base nisso. No final do dia, esse dinheiro está saindo da tesouraria do protocolo. Então, basicamente, você está gerando inflação do protocolo para gerar retorno para o holder. Só que o holder está perdendo na inflação e ganhando no retorno. Então, ele está no 0 a 0, mas ele acha que está ganhando muito. Entendeu? O que ele está ganhando ali é, de verdade, uma especulação do token em algum momento que o mercado está subindo. Então, realmente, tem uns problemas de tokenomics, tem uns problemas de governança ali. Não tem muito claro um roadmap do projeto. Eu acho que se investigar bem os números, você realmente vê uma economia circular bem preocupante em que pode ser um problema de longo prazo para o projeto. Então eu fico meio que nesse limbo aí com GMX, por isso que hoje eu classificaria lá no Quem Sabe Um Dia. Eu classificaria alto no Quem Sabe Um Dia porque eu gosto do projeto, entendeu? Eu gosto do caso de uso, eu gosto de produto. Eu já falei isso desde o começo da live. Eu gosto de um produto bom, tá ligado? Rapaziada tá falando, falem menos e votem mais. Só que no último teve uma ouçam menos e comentem mais. Quer dizer, calma aí, cara. Tchau. Ouçam mais e comentem menos, pô. Cara, opinião polêmica aqui, velho. Jogar. Volta lá rapidinho no tier list. Cara, com base em tudo que você falou, assim, eu sei que aqui é uma brincadeira, tier list, etc. Mas se eu rodasse um modelo de portfólio, o Cardano ficaria na frente de GMX fácil. Cardano? Fudendo. Fácil. Porque você falou basicamente de tokenomics, você falou de governança, que já são dois pilares da análise. E quando você vai rodar, cara, a capacidade do produto, um produto de infraestrutura, ele vai receber notas muito maiores. Tá, que nota que ele se encaixa no modelo de portfólio? Como assim? No quarteto demoníaco, de poder de barganha. Ele não tem poder de barganha. A porra da Cardano tem poder de barganha com quem, velho? Exato, de GMX com quem? Se faz incentivo econômico. Com usuário? Se faz incentivo econômico. Não tem ninguém que faz no mercado de cripto. Começou a porrada. Se faz incentivo econômico. Não sai na porrada. Se faz incentivo econômico no quarteto lá, ele tira a pior nota. Você faz incentivo econômico pro provedor de liquidez, você não faz com o usuário. Beleza? Efeito rede pra caralho. Do quarteto 1, e efeito rede dele pode ser manipulado. Você quer comparar um produto que tem 2 usuários com um produto que tem usuário pra caralho? Coitado da Cardano. Não, Vocês cara, pediram, vocês não. pediram a porradaria. Não, cara, eu acho que se a gente... Beleza, mas as notas de mercado, de modelo de negócio, Cardano receberam nota maior. Em governança, Cardano receberam nota maior do que GMX. Dá pra levantar uma enquete aí? Dá? Cardano ou GMX? Vamos levantar essa enquete aí, ó. Cardano ou GMX? Véio. Votem aí no chat. Vou rodar o modelo de portfólio. Chernobyl ou Nagasaki? Vou rodar o modelo de portfólio pra ver. ADA ou GMX? Coloquem aí porque a gente vai ver qual das duas. Eu vou até tirar. É aquela enquete que o Carlos fez no almoço hoje. Eu vou tirar. Sabe? Não, calma aí, não dá pra falar não. Ó, vou até tirar. Eu tirei Cardano, porque a gente vai colocar as duas em Quem Sabe Um Dia e a qual vocês votarem mais vai vir na frente. Hoje o Carlos ele fez uma enquete lá no almoço se você preferia viver na Europa na época da peste negra ou você preferia ser um fugitivo de guerra na Segunda Guerra. Você investe em Cardano ou GMX? É tipo isso a comparação. Vou rodar o Cara, modelo de então portfólio. votem aí porque a gente vai colocar uma das duas na frente no Quem Sabe Um Dia. Então, enquanto a galera vota, vamos para um Cardano case. no bagulho? Não, tirei, pô, porque Vai daí de eu Radix? vou Pra voltar votar, as duas aqui no Quem Sabe Um Dia. Vou aproveitar que o pessoal de Radix me odeia e vou no banheiro. Então vamos falar um pouquinho desse case que você, né, Caião, pra quem não sabe, Caião é responsável por todo o atendimento da Mercúrios Pro, tá? Então, se vocês aí estão achando o Sérgio Sacani das criptos, o filho do Casta, o fork do Casta, como vocês querem falar, vocês acham que ele é inteligente, vocês não sabem o que perguntam pra ele, né? E uma das coisas que mais perguntam pra ele, né, são dos tokens que estão num hype, certo? E esse especificamente é um especial, né? É que a gente foi um pouco cruel, né, da última vez que a gente falou e tal. porque a gente bateu muito no pé de que era embrionário, mas a gente fez aquilo ali por uma questão também um pouco de didática mesmo, porque a galera precisa ter um pouco de pé no chão, assim. Sempre tem uma galera mais torcedora que quer afundar o pé e vem com um discurso tentando convidar mais gente para entrar no mesmo barco, né? Isso é sempre muito complicado. Mas eu estudei o projeto, estudei mais, porque realmente não é o nosso métier ficar estudando projetos assim menores e tal. É uma questão de tempo, de prioridade, enfim. Precisa pagar as contas e precisa estabelecer prioridades para pagar as contas. Mas eu acho que assim, o projeto é bem interessante. Ele tem um sistema de consenso que é o Cerberus ou Kerberos, né? Dependendo de como você for pronunciar, que é super interessante. Ele é como se fosse uma estratégia de sharding muito mais versátil, assim, parece que tem uma puta capacidade de escalar se um dia for feito, né? Ele está caminhando, está engatinhando ainda, uma testnet para você começar a desenvolver alguns dApps
sem essa capacidade ainda de escalabilidade. Então, no momento, ele é bem embrionário. Entendeu? Não é que o projeto parece ruim ou parece um golpe. Não parece, não. A gente não falou isso da última vez, né? A gente criticou alguns influencers que estão prometendo fortuna com um projeto que pode acabar morrendo na praia, porque o ambiente de cripto é muito competitivo. Você tem a Ethereum ali muito consolidada. Claro que pode ser que isso mude, etc., mas não significa que vai ser a Radix que vai ganhar, né? Então tem que tomar cuidado para tentar ler o mercado, né? Foi mais nessa linha que a gente foi da última vez. Mas tecnologicamente, se for feito, é interessante. Mas o grande lance é não tá pronto. Sim. Entendeu? Então, assim... Você acha que a Radix ela cai um pouco no conto da Cardano, por exemplo? De falar, prometer coisas assim... Porque tem paper, eu vi o paper, tem paper, o negócio não é de agora. Se eu não me engano, o algoritmo de consenso deles foi proposto no paper em 2013, uma coisa assim. Então já tem um tempão que a equipe tá, ou pelo menos assim, a equipe, os cabeças, né, tiveram essa visão, essa ideia. Só que a grande questão é, esse tipo de tecnologia é complexa de se construir, não necessariamente vai funcionar conforme o modelo que foi feito ali no paper, né, as premissas teóricas ou o ambiente de modelagem que o cara usou, e principalmente pode ser que não tenha adoção, mesmo que saia. Então, porque quem são que é o muitas cliente desse cara? incertezas. Quem né, que é o cara? cliente Então, desse cara? porque assim, o cara tá correndo por fora, prometendo um monte de coisa de escalabilidade. Só que é complicado para a gente apostar pesado num negócio desse quando a gente vê o mercado cripto falando de roll-up. Só os roll-ups, na verdade, já são uma aposta super complexa de uma tecnologia que também é complicada e está na sua infância. Né? Por exemplo, a gente estava falando de Optimism e Arbitrum. Tem toda uma discussão que a gente não entrou aqui dos sequenciadores lá, que são basicamente na mão do projeto. A Arbitrum, mais recentemente, ela chamou uns nomes de peso para tentar fazer também a sequenciação. Quer dizer, a própria sustentabilidade econômica do sequencer. Exatamente. Assim, tem uma série de incertezas. Os IKs, então, nem se fala. O pessoal não estava conseguindo colocar EVM e agora que está saindo, e a gente não sabe, pode ser que o negócio fique caro ainda, demore, o que tá acontecendo? Não tem um desempenho bom, entendeu? Essas soluções de roll-up mesmo, no começo, quando elas foram estressadas com os airdrops, as taxas ficaram altíssimas. Entendeu? Pode ser que a gente não está vendo isso agora, porque não está tendo volume. E aí, as equipes estão em stand-by, estão quietas sobre isso para não gerar especulação, porque o mercado cripto vive dessas pequenas tensões para ficar gerando hype, gerando mídia, né? Então, o negócio da Radix é esse. Ela tem uma promessa muito ambiciosa, tem até que uma documentação interessante, o projeto apresenta bem a ideia, entendeu? Não é um projeto que tem uma documentação preguiçosa, como às vezes a gente vê em cripto, né? Só que é isso, é uma promessa. E a gente precisa encarar promessas como promessas, não dá para falar como se o negócio estivesse rodando, né? Cara, minha contribuição para a Radix é o seguinte, eu não entendo nada de Radix, nada. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu entendo de Radix. Só que, ao mesmo tempo que eu não entendo de Radix, eu tento estudar projetos que estão em narrativas, projetos pequenos, que são essas promessas que o Caio está falando. Eu comentei deles na segunda-feira, no Crypto Pickers. Falei lá de Celeste, Angular, e assim, por mais que eu acredite na tecnologia dos projetos, eu sei que eles são promessas assim como Radix é uma promessa. Então, eu busco entender o time, eu busco entender a proposta, mas eu busco tentar entender também quem está olhando para esses projetos. Eu acho que é muita... Eu até tinha mandado para você no privado, né? Tem um cara, acho que é um gestor de fundos famoso, que ele vira e fala assim, você escolher um projeto, no caso ele de ações, né? Você escolher uma ação é um ato de arrogância. Porque você falar que você tá vendo alguma coisa que ninguém tá vendo, você tá falando que você é mais inteligente que todo mundo. Essa que é a grande verdade. Então, você apostar muito, cara, num projeto muito pequeno e falar que o mercado todo não tá olhando da maneira como deveria... Cara, isso é um belo ato de arrogância. Tipo, eu entrei no Twitter... Tem muito investidor bom no mercado. Você fala que tem algo ali que só você tá vendo, que você é muito melhor do que todo mundo e que você redescobriu a roda. Desculpa, entendeu? Tipo assim, eu não quero fazer juízo de valor aqui e falar que aqui alguém é melhor que ninguém. Mas é igual o hype dos projetos de inteligência artificial, tá ligado? Pô, eu vi gente falando assim, cara, vocês não leram white paper. Irmão, eu abro um white paper de um projeto de inteligência artificial, eu vou cair numa integral tripla, eu vou cair numa série de Fourier, eu vou cair numa álgebra linear extremamente complexa. Irmão,
você não lê um white paper assim e tira uma conclusão de um projeto extremamente difícil do ponto de vista técnico. E no caso de Radix e outros projetos pequenos, eu acho que existe essa questão da complexidade técnica, que não é todo mundo que tem a capacidade de entender. Cara, aqui ninguém é um PhD em ciência da computação para poder avaliar o que é uma escalabilidade infinita ou não. E tem esse ponto da narrativa, cara. Cara, desculpa, mas assim, eu vou te dar um filtro para vocês muito claro. Se Delphi Digital, Missary, The Block, Framework Venture, se esses caras não estão olhando, e esses caras eles ganham bilhões para fazer isso, poxa, velho. É difícil, né? Não é qualquer um que vai fazer isso, sabe? O que eu falaria pro pessoal que gosta desse projeto seria acompanhar a atualização, que tem o nome de uma cidade chinesa, né? China. Eu tava dando uma olhada. Que era para sair em 2023, agora já tá para sair em 2024. Se essa atualização sair, eu acho que talvez o negócio ganhe um pouco mais de olhares e tal. Tem que acompanhar, porque, como eu falei, quando você abre o projeto, apesar dele ter uma documentação legal e tal, o pitch do staking ainda incomoda um pouco, né? Compra minha moedinha e tal. Mas é isso, assim. Por exemplo, quando a gente tava... O pitch ele é muito voltado pro lado do investimento, né? Tava falando dessas Isso é perigoso, né, cara? A Celestia isso mesmo. É muito perigoso, cara. É mais fácil ver alguma coisa de Celestia do que de Radix. E ela tem uma proposta também muito sofisticada de escalabilidade, de modularidade. E mesmo assim, Celestia sendo um case, por exemplo, essas bombinhas, pimentinhas que a gente chama, né? Extremamente em pauta nos grandes investidores e nos grandes desenvolvedores. Cara, eu tenho uma puta contratese em relação a Celestia. Eu acho que o time da Celestia mesmo, que é um projeto assim, entre aspas, mais bem consolidado como um projeto embrionário, pode estar aumentando muito a tese, por exemplo, de modularização e etc, etc. E é um projeto que, cara, tá na boca de grandes venture capitals. O problema do fit, né? De como você vai encaixar essa solução, né? Exatamente, será que ela realmente cara, tem exatamente. esse mercado? A gente estava discutindo agora de Polkadot, que é um case do ponto de vista técnico excelente, que está tendo dificuldade de adoção de projeto e cliente, cara. Então, assim, não é um projeto embrionário. Esse Polkadot, né, tá tendo esse problema agora, né? Cara, assim, a gente vai falar depois. Que é espetacular. Exato, documentação, o site de acompanhamento de parachains deixa qualquer coisa parecida, assim, que tem uma proposta semelhante em cripto no chinelo. Você acompanha muito bem as parachains ali, os exploradores, assim, o ferramental da Polkadot, toda a infraestrutura da Polkadot é espetacular. E a gente vê o resultado. Então, assim, é difícil você pegar uma plataforma que não está com a linguagem consolidada, está escrita na documentação, que pode ser que mude alguma coisa ainda, entendeu? O que é interessante dela é que, como ela é novíssima, ela pega coisas que, por exemplo, na Ethereum você tem que ficar escrevendo código que não é nativo, não está dentro da rede, entendeu? Ela pega isso e já está nativo, então você consegue manipular como se fossem classes, objetos de uma linguagem, vamos tentar dizer assim. Essas peças já estão prontas no core do negócio. Então você consegue referenciar isso de uma forma direta no código sem precisar ficar escovando, entendeu? E mesmo com essa... Isso seria na Radix, entendeu? Eu acho que isso é um mérito legal, porque ela veio depois, então ela pode aprender e falar, não vou fazer como Ethereum e mandar todo mundo contratualizar tudo. Só que é tudo muito nebuloso ainda, né? Então, por isso que é difícil, né? Dito tudo Posso isso, dar minha desde que você deu o voto já. Já com voto, já minha pitadinha sobre Radix. Cara, o Igão me conhece muito, a gente conversa bastante, ele sabe que o meu hobby é meu trabalho. Então, basicamente, teve uma vez que ele falou pra mim, cara, teve uma vez que você me mandou mensagem à meia-noite, às 3 horas da manhã. Não, foi bizarro, ué. Ele falou, você me mandou mensagem à meia-noite, falando de cripto, às 3 horas da manhã, falando de cripto, às 6 horas da manhã, falando de cripto, às 8 eu cheguei no escritório, estava no escritório, trabalhando. E agora, às 8h30 da noite, a gente tá tomando uma falando de cripto. Então, cara, esse é meu hobby, é o mercado pelo qual eu sou apaixonado. E aí chegou um bom final de semana, tava todo mundo falando de Radix, e eu falei, vou passar meu final de semana estudando Radix, porque não tenho muito mais coisa pra fazer, vou ficar aqui estudando Radix. Peguei o computador, Nada como um sabadão. Nada como um sábado, né? Exato. Eu lembro exatamente desse dia, na verdade foi domingo, eu acordei de manhã, fui pra academia, estudei Radix. Com Radix. Não, mas é verdade, de verdade. No sábado eu estudei também, aí eu fui no jogo do Corinthians. Teve um Corinthians Santo André nesse dia. Perfeito. E aí, era melhor ter ficado assistindo. Foda, velho. Ele jogou muito mal esse jogo. Renato Augusto machucou. Enfim. Fiquei estudando Radix lá o final de semana inteiro. Cara, eu não sou burro. E nem preguiçoso, tá ligado? Eu estudei muito Radix naquele final de semana. Eu
assisti muita live sobre Radix de pessoas muito boas. Tem muito conteúdo. Assisti a live do Casta sobre Radix, tá? Porra, Fez um estudo, né? fez um estudo completo, estudei pra caralho. Cara, tirei dúvidas e tal. Cara, procurei muito conteúdo de várias pessoas que eu considero boas do mercado estudando Radix. Muito gestor, opinião deles sobre Radix, pessoas que já ganharam bilhões em cripto, o que eles acham sobre Radix. Estudei, li o white paper, li a porra toda, li um monte de relatório. E eu juro que a página no meu doc de respostas, elas tinham 2 linhas, assim. A página de perguntas tinha 20. Uhum. Uma incerteza muito grande. Uma incerteza muito grande. Quando eu lia também dos gestores, era a mesma coisa. Era muita dúvida, muito... Pô, cara, eles estão prometendo uma parada que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei se funciona. Cara, é um negócio meio megalomaníaco. Pode ser que funcione se esses caras forem um gênio, mas não sei o quê. Então, aquele negócio assim, Radix, eu coloco como quem sabe um dia. Uhum. Tá? Por quê? Porra, eles têm uma proposta do caralho. Se os caras entregarem a proposta do caralho deles, vai ser muito bom. Sim. Eles vão fazer um produto excelente. Só que eles estão prometendo um negócio tão grande. Eles mesmos admitem que é dificílimo de explicar. Exato. Não, ontem eu tava falando esse negócio... desculpa te interromper, mas esse negócio... o Igor tá rindo, eu sei porque é a receita da cagada. Eu tô fazendo um negócio aqui. O que você tá fazendo? Tô fazendo um negócio grande. Eu vou revolucionar o mercado. Tá? Me explica. É muito difícil pra explicar. Você não vai entender. Mas confia em mim. É bom pra caralho. Eu sinto essa vibe, tá ligado? E, cara... Tipo assim, a gente fez uma última live de Radix, todo mundo xingou e falou, vocês não estudaram o projeto, vai ler o white paper, vocês não estudam. Pessoal, sendo bem sério com vocês, me chamem de qualquer coisa, mas não me chamem de preguiçoso, velho. Eu vivo a minha vida estudando cripto, velho. A gente vive a vida estudando cripto, a gente ama essa parada. A gente tem uma equipe que tá ali no escritório de mais de 10 analistas que passam tempo estudando essa porra, entendeu? A gente estuda o negócio, a gente só olha e fala, é muito complexo. Qualquer pessoa, os melhores analistas, engenheiros e desenvolvedores do mundo olham e falam, é muito complexo pra mim. Não sei se vai dar certo. Eu tava falando com o Casta, né, ontem, antes da live de assinantes, na quarta-feira, foi sobre Cosmos, né? Aí antes, né, a gente entrou um pouquinho antes e começou a conversar, né? Eu falei, pô, Casta, e aí, o que você tá fazendo? Não, vai ter o Cinecast, vai ser não sei o quê, não tá... Eu falei, pô, maneiro. E daí eu tava passando assim, dando uma olhada, uma das coisas que eu tava estudando era a Radix, né? Foi uma das primeiras análises que eu fiz. O Casta, isso, né? Foi uma das primeiras análises que eu fiz no canal. Agora eu tô fazendo a segunda, foram 2 análises de 3 horas e meia, assim, e agora eu consegui passar por cima do... que isso, cara? Você tá passando por cima. Ele falou, cara, realmente é muito complexo, é uma parada muito megalomaníaca e assim... foda. Cara, e que tá sendo desenvolvida há tipo 10 anos. Assim. Acho que a gente pode falar como se fossem conjuntos de shards, assim, com toda uma estrutura muito arvorada, assim, muito, realmente um negócio muito capilar em termos de validação para poder escalar. E é um negócio, cara, assim, eu não tô torcendo contra a Radix, muito pelo contrário. Eu torço muito pra que dê certo, porque se der certo vai ser do caralho pra cripto, vai ser muito bom. É muito diferente, eu torço muito pra que dê certo, mas eu tenho tanto medo de gente que investe muito em Radix, achando que, tipo assim, o negócio com certeza vai virar vezes 1000 ano que vem. Porque já tiveram tantas ideias maravilhosas. Porque eu já vi tanto isso acontecer outras vezes que eu fico triste. Eu fico triste, porque se eu tirasse print de cada vez que alguém me xingou porque eu tava falando mal desse projeto, esse projeto foi a zero depois, porra, cara, eu encheria a memória do meu celular, entendeu? Então, assim, cara, eu torço muito pra que dê errado, pra que dê errado, desculpa. Eu torço muito pra que dê certo, eu torço muito pra Radix, pra que dê certo. É um projeto muito megalomaníaco. Hoje, por essa incerteza, eu não apostaria meu dinheiro, mas se em algum momento eu olhar o negócio dando certo e falar, deu certo, caralho, tá ganhando usuário, é uma tecnologia que funciona, eu vou ter um prazer imenso de investir, porque eu vou estar investindo num projeto que faz cripto ser melhor, entendeu? Então é basicamente isso. Dito tudo isso, a gente tem o encerramento dos nossos votos, né, de antes, né, que a gente tinha colocado. Então eu já vou dar 3 posicionamentos aqui. A gente tem, logo depois de Cosmos, no Quem Sabe Um Dia, a gente tem Cardano. Vou rodar o MP e vou provar. E depois GMX. E logo, depois de GMX, a Radix. O pessoal investiria em Cardano antes de GMX? Pô. Concordaram com você, pô. Eu coloquei GMX. Ele colocou GMX, eu coloquei Cardano. Você colocou o Cardano na frente? Ah, tá. E depois Radix? Depois de GMX? Pô, pode ser. Tá bom, né? Beleza, vai ficar na lanterna. Cara, assim, de verdade, assim, bem eu colocaria como lixo, não porque eu acho que é lixo, é porque eu não estudei. Ele é viciado, mano, o Bills ele odeia perder uma oportunidade. Tudo que ele falou é verdade. Ele pegou o domingo e pegou pra estudar Radix. Mas assim, cara, é um case que... É que no momento parece muito vaporoso mesmo. Exato, tipo assim, o lixo talvez a gente poderia depois trocar o nome pra tipo assim... Não sei. O Lucas, ele até comentou um negócio interessante, né? Ele fala, eles fazem um complexo de propósito para pampar a moeda.
quero ver funcionando, né? exato. O Satoshi fez funcionar, Exato, cara. algo mais simples, tudo mais bem. Mas tem o paper, né? Tem um pé acadêmico também, sabe? Então, Caio, mas o ponto é que, por exemplo, a própria Ethereum Mas e eles estão Arbitrum, começando, Optimus, eles começam, Polygon, assim, pelo que eu li, eles vai começar meio como se fosse um shard só, sabe? sim. É o que eu falei, vamos ver se em 2024 o cara consegue fazer isso funcionar nessa escala menor. Se funcionar, a gente vai dando aquela olhadinha de vez em quando, porque com certeza esse projeto vai continuar aparecendo, né? Agora, também pode acontecer do negócio fracassar e aí ninguém vai mais se lembrar dele, como já aconteceu com tantas. Acho que a única dica que eu daria pro pessoal, assim, é tomar muito cuidado com, cara, essa questão de white paper e, tipo, o time tem alguém que é fodão no assunto e tal. É o padrão, né? Cara, Ethereum tem PhD de matemática pela Cornell, tem cara que é MBA pela Stanford, tem muito cara foda também. A maioria assim. dos projetos de cripto tem uma grande cabeça ou duas. A questão é você entender, pô, ele tem um cara foda, o que ele fez? O que ele de fato ele entregou? Eu acho que aí que as perguntas forem respondidas, você consegue começar a entender se é um bom investimento. Entra no LinkedIn do SBF se você quer trabalhar com exato. currículo, pô. Exato. Então, o pessoal fala, cara, tem várias criptos aí também que lixo que tem paper também. Exato. Inclusive, o que a gente sempre fala também, de você pegar o ranking. O ChatGPT vai fazer pra mim. Você pega o ranking de 2018, tinha a EOS, tinha a NIL, tinha várias criptos lá que hoje em dia o pessoal nem comenta mais, praticamente. Enquanto isso... O Bode falou que todos têm paper, uns têm paper higiênico. Sabe muito, esse cara sabe muito. Eu me inscrevi no canal dele, tá? Me inscrevi no seu canal que aqui. adição aqui pra essa live. Eu quero que ele participe mais. O Bode Bigode, quando quiser, vem aqui participar aqui dessa roda. Agora a gente tem duas opções. Se vocês estiverem curtindo aí, a gente pode falar de mais uma aqui ainda hoje. E tá devendo Chainlink, né? Ou se não, se vocês quiserem que acabe, aí a gente discute aqui sobre Chainlink. Então, votem aí, se vocês querem que a gente fale de Aptos, né? E dado que a gente vai falar de Aptos, a gente fala de Chainlink depois, ou se a gente já pula direto para Chainlink. Então a gente está hoje, agora, né, com o nosso ranking, investiria muito Chainlink, né? Em aposta a gente tem Optimus, Arbitrum, Uniswap, Polkadot. Quem sabe um dia, Near, Cosmos, Cardano, GMX e Radix. Em lixo, a gente tem GNS, né? Gens e Velodrome. E agora a gente swap da Optimus. E agora a gente pode falar ou de Aptos ou de Chainlink. Se vocês estiverem curtindo o papo, a gente vai falar de... Cabe uma Aptos. Né? Aptos, né? Cabe mais uma aí, né? Então é o seguinte... O pessoal quer tração, velho. Eu quero que vocês comecem a falar de Aptos, enquanto eu vou fazer um pit stop. Que louco. Aptos foi A primeira coisa que eu me lembro de Aptos é que surfou muito bem naquele hype da Meta, né? Da Diem. Não, é porque o time. Não, a equipe da Aptos é ex-Gym, que é a moeda na cripto do Facebook, né? Então foi muito. Na verdade, foi uma dobradinha que foi nessa linha, né? A Aptos e a Sui, né? Que surfaram esse hype, né? E tem aquele CEO doidão lá do cabelo compridão. Só que eles começaram prometendo... cabelos eles começaram prometendo, tipo, 150 mil transações por segundo e chegaram com um maravilhoso patamar de 4, né? Então, assim, como o projeto começou tropeçando um pouco, né? Mas é mais uma que tem essa promessa de usar Rust. E, francamente, eu não vi muitos diferenciais competitivos. Assim, cara, de Aptos... A Aptos, ela começa a entrar naquela ideia de Solana Killer, né? Cara, é muita... Mas quando você pega... a gente pode colocar, Quando você pega nos 3 pilares ali que sustentam a Aptos, que é o formato que você quer construir a sua blockchain, a sua proposta de valor e a sua linguagem de programação, as 3 são iguais da Solana. Então é monolítico, alto TPS e linguagem Solana, Rust. Apesar dos travamentos, ela entregou, né? O TPS. Sim, tal, totalmente. A Aptos eu já acho não tem essa segurança. Eu acho que assim, a prova que talvez a tecnologia da Aptos seja algo interessante é porque a Polygon está se baseando um pouco na tecnologia da Aptos, né? A Polygon, isso é forte. A Polygon Proof of Stake, basicamente, ela tá pegando um pouco da ideia de paralelização da EVM. E aí, o que é isso, né? Basicamente, a Polygon Proof of Stake, ela fez um hard fork agora no começo do ano
para basicamente a máquina virtual dela, que é uma EVM, né, uma máquina virtual parecida com a da Ethereum, na verdade igual a da Ethereum, você conseguir paralelizar as transações, e transações que elas não têm dependência, elas vão conseguir ser processadas de maneira paralela. Ela pegou isso... Vamos pensar que numa blockchain como a Ethereum, por exemplo, todas as transações São elas ocorrem numa linha do tempo, elas são validadas numa linha do tempo. Quando você fala de paralelização, você vai criar linhas de tempo paralela que basicamente você valida essas transações de forma paralela. Então você cria um fluxo muito maior, né? Você cria uma vazão muito maior para a rede. E eles estão utilizando justamente a tecnologia criada na Aptos, né? Só ia comentar que para quem manja um pouco mais de computação, a EVM não é multithread, né? Exato. Então é como se ela fosse um processador de um núcleo só. Perfeito. O que eles fazem, na verdade, eu li muito por cima, assim, mas eles montam um grafo. A Aptos e a Polygon se baseou, né? Eles montam um grafo, acho que eles montam um grafo off-chain. Aí eles fazem... Essa é a nossa dúvida, justamente, exato, né? Se é off-chain ou on-chain. A gente acha que eles pegam as transações, organizam essas transações fora da blockchain, depois eles dão um jeito de agrupar essas transações de um jeito que ela fique sequencial. A gente tem dúvida ainda, mas assim, é uma proposta tecnológica que a Aptos vende ser interessante, a gente viu a Polygon aplicar. Então, provavelmente tem alguma coisa ali. E assim, não entendo muito bem de quão capitalizados eles estão, né? Mas eles chegaram a levantar um round, acho grande. Acho que eles levantaram um round grande. Eles levantaram muita grana. Caso de centenas de milhão, assim. Sim. Mas, cara, assim, de verdade, para quem passou um bom tempo acompanhando o caso de Solana, eu tô bem, entre aspas, bearish, assim, com essas blockchains monolíticas extremamente rápidas, sabe? Eu acho que Solana foi 150 milha. 150 milha? Liderado pela FTX. Foi 150 milhões de dólares liderados pela FTX. Talvez ela quisesse replicar a brincadeira, né? A máquina. Deixa eu comer minha Ruffles aqui, rapaziada. Não, tipo, a gente fez dois product placement, porque falou também da casa de apostas no começo. É verdade. BR 365, adoro. BR 365 e Ruffles e a Heineken, que é patrocinadora do canal aí, muito obrigado. Toda sexta-feira aqui com a gente. Aptos é lixo? Cara, eu colocaria Aptos como lixo. Né? Eu acho que eu colocaria Aptos como lixo, velho. Alguém vai se... É que é complicado porque no caso, tipo, volta aí, deixa seu voto que a gente colocou a Radix em quem sabe exato. E essa daí também já tá rodando, já tem E o fato de ser bem capitalizada, ter uma tecnologia que, a Polygon tá se inspirando, eu acho que esse projeto daí talvez entre de novo no momento de mercado. Talvez se a gente tivesse no momento mais aquecido, em que sempre tem um cara que capta, que... Enfim, isso que você falou é legal, do pé, né? Porque viajando um pouco, eu acho que a Aptos construiu um pouco de marca. Eu acho que isso é importante, talvez, para uma próxima... Aptos? Cara, é uma blockchain que, assim, né? Pelo menos o mercado sabe... tem cliente? Entende? Cara, muito. Eu trataria como não tem. Não, é o que eu falei. Eu acho que a marca está toda construída numa promessa do Facebook e na saída dessas cabeças. Exato. E para mim, e em cima do round que levantaram, exato, a ação tá bem capitalizada, mas assim... Então, mas é que botando esses caras na reta, como a gente botou o Radix lá em cima, eu não consigo ver como vai, tipo, ser muito diferente de Radix, sabe? Entendeu? Talvez colocar eu colocaria quem sabe um dia. Pra mim é quem sabe um dia com a Aptos na frente da Radix. Isso, acho que faz sentido. Ó, e aqui o Cato Gomes sabe muito aqui, perguntando cadê o Torresmo. Porra, tá faltando. Caralho. Quiserem mandar forte. Pra cá, ó, já estamos forte. Só tem gênio no chat aí. Pergunta muito forte. E eu só queria trazer uma informação aqui sobre o round da FTX, que foi FTX, Jump Crypto e Bitcoin Capital. É o triângulo da morte, triângulo das bermudas. Tudo que aparece ali desaparece. Não. Aí a Jump eu vou... A Jump é sacanagem, falar que é o triângulo da morte. Não, é sacanagem. Muitos ótimos investimentos a Jump Crypto. Não, tudo bem, mas é porque assim, a Jump desenvolve tecnologia, pelo menos, né? Agora, Bitcoin e FTX realmente não tem muito o que falar. Os caras estão tão espertos que perceberam que eu mutei meu microfone aqui e eu tava falando e ninguém tava ouvindo. Você mutou seu microfone? Eu tinha mutado. Tem como fazer isso? Tem, é só você clicar no botãozinho aqui do lado, ele muda. Pô, eu fui no banheiro com ele, fiquei com uma medo de vazar alguma coisa. Não, mas agora voltou. O MMM falando, sim, é o Sérgio Sacani. Todo mundo aqui tá perguntando, sim, é ele. Agora, dito tudo isso, lixo ou quem sabe um dia pra... Entre GMX e Radix. Entre GMX e Radix, cara. Acima de Radix? Acima de Radix. É porque tem o produto, né? Pô, Aptos tem um produto, já tem um TPSzinho ali, Radix... Não tá numa acho que até a Drop teve, né?
Acho que sim. Acho que até airdrop teve. Como assim o Sérgio Sacani tá em cripto? Exatamente, a gente é tão bom aqui na Mercúrios que a gente fez o seguinte, a gente tá contratando alguns youtubers para vir aqui, né? Inclusive a gente ensinou português pro Jason Statham aqui, né? E a gente contratou o Sérgio Sacani para falar um pouquinho. Joe Rogan tá aqui. Exatamente, então ele percebeu que esse negócio de ele gostava tanto de astronomia, né, que ele decidiu vir para Mercúrios, né? Qual é, pô? Claro, Não, parei. Vamos lá, vamos voltar a falar de coisa séria. Tem que fechar com a Chainlink agora. Seguinte, a gente tem mais 7 criptos para falar aqui. Nesse podcast, no outro a gente tinha falado de 6, né? Agora a gente tem 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, a gente também conseguiu falar de mais 7 criptos nessa, né? A gente falou de 6 na primeira, 7 criptos nessa, sobraram 7 pro próximo. Demos uma esticada no Demos uma horário, esticadinha aí, né? 1h40 de podcast, né? Tá bom. Se vocês estão gostando, deixem um Tá like irado aí, esse podcast, tô gostando 1h40 aqui. Vamos falar sobre a parada que a gente falou no começo da live. Só queria acrescentar que essa dinâmica da pessoa que entra, criticar um, É muito É forte. muito forte, muito forte. A pessoa, no próximo, quando a gente for fazer a próxima, né, que a gente vai falar ali sobre esses outros 7 tokens que sobraram, a pessoa que entrar vai ter ela não vai poder argumentar, ela pode mudar. Ela pode mudar. Então, assim, se tiver algum outro convidado aqui ou a gente substituir alguém daqui, a pessoa pode chegar aqui e mudar uma coisa que a gente tem na tier list de cima para vocês terem a tier list soberana do mercado de cripto. O que você quer mudar? cara, Chainlink vai pra aposta. Não vai. Chainlink para aposta? Ela sai de investiria Nada muito. para investiria muito. Você não vai nem pra quem sabe? Não, Um né, dia? não, ela fica em aposta. Certeza? Não, ela fica em aposta. Certeza? Você Vamos explicar aí. Você quer que eu desça ela mais, né? Não foi isso que você É, falou. a analista Mercúrio fala, Chainlink é um lixo. O NFM tá perguntando. A primeira foi quando que eu não vi? Semana passada, cara. Semana passada foi a primeira tier passada. list, sexta passada. Aí o pessoal curtiu e a gente falou, pô, vamos fazer a segunda parte, né? Porque aqui, se vocês perceberam, a gente gosta bastante de falar e argumentar sobre as coisas, né? Aí a gente falou, não, vamos pegar 20 criptos aí que vai dar certo em 1 hora. Não deu. A gente demorou 1h30 pra falar de 6. Então a gente decidiu fazer uma parte 2 e possivelmente a gente vai ter que fazer uma parte 3 se vocês gostarem, né? Então já mandem aí nos comentários se vocês querem a parte 3, porque daí a gente traz num próximo casual. Topzera. Link dela é só você se inscrever aí no canal, entrar no canal, já tá sexta-feira passada. Eu vou pedir pra produção mandar aí o link da semana passada. Por que você desceria Chainlink, cara? Cara, Chainlink é o... Tem que botar a cerveja no chão. Pô, perguntaram se o de bigode tá solteiro. Não sei se é você ou o Caião. O Caião tem bigode. Deve ser o Você tem Danilo, bigode? É. Não. Danilo é Aí, o ó. cara do bigode, sempre atrai muitas pessoas. Eu amo, Porra, rapaziada. Mano, eu sou careca, não teriam falado bigode. Bigode é uma das chaves do engajamento da Mercúrio. É verdade. Ninguém comentava sobre mim Só eu não tenho eu era bigode. simplesmente todo mundo sempre fala dos analistas e tudo mais, daí quando eu deixei o bigode, O cara que parece o Adam Sandler. Cara, que é um Adam abraço. Sandler, mano? É. Pô, qual é, cara? Ah, isso perdeu. Vamos voltar, vai? Beleza. Você é meio bobo e sem Cara. graça. Caralho, velho. Olha o feedback aí, né? 360. Cara, Chainlink é o seguinte, eu acho que quando vocês falaram em investiria muito, eu até comentei na hora que eu discordava muito. Só pra contextualizar o pessoal, eu tô voltando na análise de Chainlink, né, atualizando depois de já ter sido feito há algum tempo. E cara, é incontestável que o produto da Chainlink, ele tem duas características. Ele é necessário em cripto e ele é bom, tá? É incontestável isso, a gente não tá falando aqui... Eu não desceria Chainlink para aposta porque o produto não é bom ou eu acho que o produto tem alguma falha. Muito pelo contrário. Eu acho que o produto da Chainlink é um dos produtos, se não um dos mais necessários. E historicamente ele se mostrou um produto de oráculo, né? Esse produto que serve, prova informações, mas também resolve algumas limitações das blockchains, quase que soberano. O problema da Chainlink, assim, eu tô sentindo isso na pele há mais ou menos um pouco mais de um mês, né? Eu até falei pro Bills no começo dessa semana, tipo, ele perguntou, cara, como que tá a análise? Porque a análise finaliza literalmente hoje, né? E eu falei, cara, eu tô frustrado. Porque a quantidade de informações que ficaram faltando por conta de falta de transparência do time, divergência de informação, um tokenomics confuso, uma governança no que se diz respeito, tomada de decisão confusa, pontos de risco que eu acho que o mercado todo não levanta, como, por exemplo, a própria centralização que eles têm uma carteira que, basicamente, se você tiver 4 das 9 chaves, você consegue destruir DeFi. Porque você consegue alterar os parâmetros de várias das informações que ela serve.
todas as informações que a gente tentou achar de receita, quanto que a Chainlink realmente ganha para os produtos, cara, não tem informação oficial. Tipo assim, quem monta as informações são a comunidade. É porque parece que Chainlink, quando você vai analisar, tipo, ele é um projeto que ele é fácil de você explicar e gostar. Gostar, perfeito. Né? Porque é um caso de uso muito... Eu sempre falei, cara, que eu sempre adorei Chainlink, porque é um caso de uso que claramente todo mundo vai precisar, né? Então, oráculos, né? Como você coloca informações da vida real, entre aspas, dentro de blockchain. Isso é uma narrativa muito simples, né, de colocar ali no papel. Então, é um produto que todo mundo vai precisar. Aí você entra, não tem nenhum competidor à altura. Né, de Chainlink, é um monopólio, acho que é o monopólio mais claro que a gente tem em cripto. Talvez nem Ethereum em Layer 1 seja tão claro como Chainlink em oráculos, né? Então, assim, você tem um mercado com muito cliente e um monopólio. Então você fala, porra, é um ótimo investimento, né? Mas aí você falou que, estava analisando e tudo mais, que você está nessa análise há quanto tempo, né, já de Chainlink? Acho que vai completar um mês ou 5 semanas. Mas está revisitando, né? Está revisitando a análise de Chainlink, que era uma análise que a gente sempre gostou, e daí você, tá decepcionado, é isso? Cara, assim, decepcionado é uma palavra muito forte, mas ela tende a beirar um pouco isso. Porque o produto ele é realmente bom, assim, confirmou que o produto ele é realmente essencial, ele é realmente importante para o mercado, e que a Chainlink, como, cara, projetos que, tipo assim, se a gente tivesse que elencar projetos que vão morrer em cripto, provavelmente a Chainlink estaria, tipo assim, um dos últimos que vai morrer. Ela provavelmente vai ser, cara, um dos mais importantes, um dos mais duradouros. Quando a gente vai olhar, por exemplo, time, governança, que é uma parada que a gente estava falando agora, né, sobre time, cara, o time da Chainlink de currículo é, assim, impecável. Tipo assim, impecável. Tipo, eu já analisei 5 projetos de infraestrutura. O da Chainlink é impecável, o time é muito forte. Não, de cripto eu acho que é o melhor. É o melhor, provavelmente o melhor. Melhor que Ethereum. Muito melhor que Ethereum. Muito melhor que Ethereum. Tipo completo. Assim, Como se julga cara, isso? analisando, aí você entra no currículo do cara, você analisa os projetos que ele realmente fez naquela empresa e qual que é a função dele. Eu vou te dar um exemplo. E você ouve o cara falando também. Você ouve o cara falando, que foi uma coisa que eu fiz bastante. Vou te dar um exemplo. Tem um cara que o nome dele é Camel, eu esqueci o sobrenome agora, porque ele é indiano, né? Ele é indiano. O Camel, ele é VP de produto da Chainlink. Cara, o Camel, ele é formado na melhor faculdade de engenharia e exatas da Europa. Ele fez o MBA dele em Stanford e ele tem um pós-doutorado dele na melhor faculdade de telecomunicações da Europa. E ele foi o head de produto de uma biblioteca chamada TensorFlow de Machine Learning da Google. Caralho, TensorFlow é forte. O TensorFlow é muito forte, mano. Tipo, é muito forte. Qualquer pessoa que entende de Machine Learning vai falar, cara, esse cara é foda. Mesmo eu que não entendo, já ouvi falar. É um nome muito forte. Esse cara é muito foda. Tipo, esqueci o nome dela também, mas é porque ela é de Israel, então a pronúncia é difícil. Cara, ela tem um PhD e graduação em matemática e criptografia pela melhor faculdade de Israel e ela trabalhou no DIEM lá do Facebook, além de ter montado empresa de Machine Learning, empresa de serviço de blockchain. Tipo assim, cara, se pegar a governança mesmo, o currículo dos caras, é o melhor de cripto. Mas o problema é quando você vai olhar o produto e a demanda do produto e você tem falta de transparência, você não consegue achar as informações do produto, e quando você acha, elas não são tão positivas, entendeu? Então o que a gente tem notado, nas poucas informações que a gente tem cavado, é que, cara, o produto da Chainlink, o Link, né, Token Link, não é muito demandado. Ele é muito, inclusive, a Chainlink precisa subsidiar os seus fornecedores. Hoje são os clientes da Chainlink não pagam pelo produto, basicamente. Exato. Né? Pagam muito pouco. Exato. O produto ele é praticamente gratuito e a Chainlink ela dá dinheiro para os node operators, né, que são para os fornecedores, para continuarem a manter a rede de oráculos da Chainlink funcionando. Mas vocês não acham que os 3 primeiros pontos de modelo de negócio, monopólio e governança são pontos vitais, assim? É muito bom, mas compensam isso de, tipo, por isso talvez ela esteja fazendo... maior. Porque assim, vamos pensar o seguinte, o cliente não está pagando efetivamente muito ali para a Chainlink, a Chainlink pode até estar subsidiando, assim como o Uber e o iFood fizeram aqui quando entraram no Brasil, subsidiaram muita coisa. Só que o ecossistema DeFi, o ecossistema de cripto que utiliza a Chainlink, que é basicamente, sei lá, 90 e tantos % do que a gente tem em cripto, usa a Chainlink, ele vai crescer. Beleza, mas aí que entra um ponto de dúvida, que é o seguinte, sem diagramas é complicado, né? Mas é o seguinte, o cliente do Chainlink, vou falar para o produto que a gente mais se especializou, que foram os produtos de preço, né? Aqueles price feeds que atualizam os preços para as aplicações. Os price feeds, quem são os clientes deles? São as aplicações de cripto.
Por exemplo, uma AVE, hoje a AVE, a gente através da análise chegou à conclusão que a AVE é o principal cliente da Chainlink. É o cliente que mais utiliza essas atualizações de preço. Porque a AVE precisa disso, porque a AVE é uma plataforma de lending, de empréstimo. Ela precisa de atualização de preço sendo feita a todo momento. Qual que é o ponto aqui? A AVE crescer muito, virar uma mega aplicação, não significa que a AVE vai necessariamente consumir muito link. Porque ela vai continuar consumindo a mesma quantidade de link que ela consome hoje, talvez numa velocidade maior. Talvez. O ponto desculpa te interromper. Não, relaxa. Mas só complementando o que você está falando, o ponto é aquela discussão do public good também. A gente teve essa discussão ontem, cara. Cara, foi foda. Eu e o Bill, a gente saiu daqui tipo 10 horas da noite, eu virei pra ele e falei, cara, eu tô com muito medo da Chainlink ser o maior public good de cripto e ninguém tá falando sobre. Porque melhora o ecossistema. Todo mundo precisa do produto da Chainlink, ele era uma infraestrutura que serve para toda a cripto, porém a economia não fecha, cara. A economia da Chainlink como empresa de fornecer todo esse tipo de produto, ter que pagar o fornecedor, que é o Node Operator, que realmente gera toda a segurança da rede da Chainlink, e ao mesmo tempo a empresa Chainlink Labs gerar lucro, não fecha. E ao mesmo tempo esse cara, ele tem uma quantidade de tokens lá que a gente não tem a menor ideia de como que ele usa, e ele tá sempre jogando no mercado 50%, e se financiando. Exato, tem mais de 50% dos tokens existentes na mão deles. Eles estão sempre jogando no mercado, se financiando, e assim, a gente não vê perspectiva nenhuma desse cara gerar receita. Então a gente está começando a construir essa ideia de que, cara, Chainlink como produto, como tecnologia, faz muito sentido, é imbatível, é uma tecnologia, uma infraestrutura fundamental para cripto, mas a empresa Chainlink, a ponto de geração de receita e conseguir agregar valor para ela, a gente começa a chegar num ponto em que, cara, Token Link, se converter em um bom investimento, eu olho pro futuro, eu olho para, cara, um horizonte de 3, 4, 5 anos, teria que ter um nível de adoção absurdo que eu não consigo enxergar. Cara, ontem, foi o que o Igor falou, a gente ficou 10, 11, meia-noite aqui, olhando, pegando todos os dashboards, tudo que a gente tem, surgia muita dúvida, né? Fazendo um monte de conta e aparecia muito mais dúvida do que certeza em relação à economia que gira em torno do Token Link. Então eu entendo o ponto do Igão. Pode ser que Chainlink seja um puta de um produto, uma puta de uma empresa, mas um investimento bem mais ou menos. Mas aí também entra no que o Tinho tá falando aqui, cara. O Tinho? Tinho. Ele falou assim o seguinte. Tinho. Eu tô com medo de ser aquelas pegadinhas, sabe? O Tinho tá lendo várias vezes. O Tinho, ele falou o seguinte. Mas nada presta, pessoal? Se link é aposta, não. Então só o BTC, só fala do Bitcoin aí. O Bitcoin é legal. Gosto do Bitcoin. Bitcoin é legal. Gosto do Ether também. Lembrando que semana que vem a gente tem... Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, semana que vem a gente fala do Bitcoin é uma merda. Porque é o seguinte, cara. Alguns produtos hoje, vou dar um exemplo, que acho que provavelmente, vou adiantar porque eu não devo estar no próximo quadro, vou dar a minha opinião aqui e dane-se. Não, mas você quer estar? Aí, depois a gente vê isso aí. Do ranking ali, cara, de todos que a gente botou, provavelmente só colocaria Matic como o investiria muito, né? Provavelmente eu colocaria. Já vai dando spoiler. Só Matic. Eu vou dar meu spoiler. Você tá tirando a graça do bagulho? Tô tirando a graça do bagulho. Vai ter vários ali. Cara, assim, tem esse DAO ali, cara. Foda, velho. Então, a parada é assim. $100. Só que Matic hoje. Matic hoje, se você, cara, for fazer uma análise financeira. Cara, a Matic, ela não se paga e ela tem um prazo de 2 anos e meio para começar a se pagar, senão as coisas vão ficar complicadas. A gente já teve essa discussão, é uma das nossas maiores contrateses Matic. Só que, cara, Matic a gente consegue fazer projeção. Eu consigo entender tem os números, velho. O time não esconde os números. Eu consigo entender quantos usuários precisa. E o pior da Chainlink é que, tipo assim, não é que os dados não estão lá, é porque os dados não estão lá porque o time não quer que estejam lá, tá ligado? Tipo assim, isso é foda. Entende que é uma informação de, cara, um projeto de... Não é Oráculos. Quem, inclusive, quiser entender por que não é só um projeto de Oráculos, CryptoPickers na segunda-feira a gente vai explicar por quê. O Pickers de segunda é só sobre Chainlink? Só sobre Chainlink. Aí, ó, se vocês discordam do que a gente tá falando... A gente vai fazer essa discussão por 1h40. Que já tá quase em 1h40 já, né? Mas a questão é que, tipo assim, a gente não consegue nem fazer projeção, porque, pô, se o projeto é um projeto que uma das frentes dele é entregar informação para aplicações e informações on-chain, cara, por que existe tanta dificuldade em eu ter as informações mais básicas? Que é quanto que um oráculo recebe? Tipo assim, eu e o Bills, da semana passada pra cá, que os primeiros dashboards, né, plataformas de análise de dados, começaram a aparecer porque 1 ou 2 caras estão incomodados. E eles não param de perguntar, Se Chainlink é de trazer informação pro mundo, devia ser o protocolo mais transparente da história, né? Devia ser proprietário, cara. A Binance usa Chainlink pra mostrar... Eu tava lendo um trecho da análise do Igor, foi muito engraçado, que ele comentou o seguinte,
falou, apesar da Chainlink, o business deles, o produto deles ser dados, eles são péssimos com dados. É justamente isso, cara. Os caras eles são extremamente pouco transparentes e é bem surreal o nível de falta de transparência que eles se esforçam pra não ter. Caramba. O nível de falta de transparência que eles se esforçam pra ter. Ou seja, não divulgar informação mesmo, não divulgar como que funciona a economia, como que funcionam as coisas ali dentro. Qual é a demanda real? Dentro, assim, se você fala cara, por exemplo, entrar no Discord dos caras. O principal produto Você deles... lembra uma live que você tava falando sobre, não sei qual projeto que era, e aí eu comentei no meio da live, tipo assim, estou na caverna, que eu tava na salinha, cara, eu tava no Discord há mais de 3 horas tentando tirar dúvida, e eu tirava uma dúvida, tipo assim, galera, eu preciso muito entender quanto de receita que o nó recebe. E o cara me mandava um artigo que eu já tinha lido 3 vezes, velho. Não tinha um número, tá ligado? E ele perguntava, você já leu esse artigo? Irmão, você já leu esse artigo? Tá ligado? O principal produto da Chainlink, sabe quem que é o principal cliente da Chainlink nesse produto que mais gera receita pra Chainlink? A Chainlink. A Chainlink, entendeu? A Chainlink é a principal cliente do produto da Chainlink, que mais gera receita pra Chainlink. Por quê? Não tem uma puta ideia. Eu não tenho a gente não ideia. consegue descobrir. A gente não consegue. Como assim? Qual que é o principal produto? Tipo assim, é o price feed. Vou te explicar. No price feed, o maior cliente é... O price feed basicamente, tipo assim, se tu tem um preço de um token, a Chainlink ela fornece o preço do token de uma forma segura para todos os aplicativos que precisam do preço daquele token. E aí, basicamente, qual que é o principal protocolo que utiliza esse produto de consumir preço de tokens? A Chainlink. Por que ela utiliza isso? A gente não sabe. E daí você perguntou pra ele. E por que ela é maior? Não, e não é que ela é maior diferente. cliente. Ela é maior cliente, tipo, o gráfico sai de escala. Tipo assim, todos utilizam, tipo assim, ó, 1000 requests, 1000 pedidos de preço por dia. Ela utiliza 100 mil, tá ligado? E, tipo, gera uma receita absurda. Por quê? Não sei. O pessoal tá desesperado. Chainlink, o maior Ponzi das criptos. Calma. Não é Ponzi. Pode ser que sim, mas a gente não tem nem os dados pra saber que isso é Ponzi, porra. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar exatamente como está aqui o nosso tier list. Ixi. E segunda-feira a gente vai ter Voltar 1h30 no CryptoPickers, 10 horas da manhã. Se vocês encerraram a semana aqui com a gente, vocês vão começar a semana 10 horas da manhã de segunda-feira no CryptoPickers comigo, com o Igor e com o Bills. Eu não vou vir, só discutindo sobre Chainlink. Mandei PPT pra ele hoje. Só sobre Chainlink. Então, no CryptoPickers a gente vai puxar essa tier list e vai ver se a gente vai deixar Chainlink investiria muito ou se a gente vai descer ela para aposta. Eu espero que vocês tenham curtido muito aí esse podcast. Foi legal, Acho que pessoal? Eu gostei muito desse modelo. Se vocês querem... Gostei, pô. Se vocês querem que a gente continue fazendo essas tier lists assim sempre, inclusive sugiram aqui nos comentários, né? Tanto o pessoal que está ao vivo quanto vocês que estão assistindo depois dessa live, sugiram aqui nos comentários qual ativo vocês gostariam que estivesse também nessa lista pra gente continuar fazendo essa tier list. A lista vai acabar na próxima. Vai acabar na próxima, pô, exatamente. A gente pode continuar por mais 10 com mais uma caralhada de ativo. Ou virar um quadro, né? Isso aqui, toda hora a gente faz tier list aqui e a gente vai ter uma tier list. Vocês começaram a tier list sem mim, velho. A gente vai ter... Me doeu muito. E a gente vai ter uma tier list soberana do mercado de cripto. Então vocês vão ter todas as criptos do mundo, da história ali, ranqueadas pela gente, né? E obviamente com todas do mundo, da história. 11 mil. O negócio vai ficar... Daqui a um ano o Caio vai saber responder o top 100. E na primeira só vai ter Bitcoin, Ethereum e Polygon. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Sexta-feira à noite, um papo mais descontraído. Deixem o like, se inscrevam no canal. É pra ser resenha, pessoal, não é pra ser objetivo, é pra gente discutir. Prestem atenção nos fundamentos, em como a gente pensa, como a gente escolhe uma cripto. Se fosse pra falar se o ativo é bom ou ruim, a gente chegaria aqui e ficaria 1 hora falando o ativo é bom, o ativo é ruim, o ativo é bom, o ativo é ruim. Igual o ChatGPT, igual um robozinho. A gente ficaria repetindo aqui as coisas infinitamente. A ideia não é essa, a ideia é discutir como a gente pensa em relação a cripto, para que todo mundo entenda isso e faça sua própria análise. Porque aqui a gente está falando sobre independência financeira, sobre educação financeira. A gente está querendo fazer educação aqui. A gente não está querendo fazer indicação. Investe nisso e não investe naquilo. A gente está querendo educar as pessoas a como entender os investimentos, entendeu? Então essa é a proposta do quadro. Então, e educação nem sempre é fácil, simplesmente compra um Radix, vocês vão ficar milionário? Não. Radix é uma... Esquece. É quem sabe um dia, né, o Radix. Então, pessoal, espero que vocês curtam aí, né? Deixem um like, se inscrevam no canal e até segunda-feira, quando a gente vai discutir Chainlink. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Abraço.